Não adianta, pai, se pega. Só você que deve ficar mais eu acho que deve ser. Mas ela sempre pega depois. Bom, hein? Legal. Eu tenho muito passeio de acerto também. Ele tem vários cursos. Eu senti uma olhada nada de exclusivamente dá uma base de procurar coisas mais complexas se você quiser. Porque não tem como você passar uma molécula uma vez só. Mas eu te dá uma base para você procurar o que você precisa. Só escala mesmo assim. Mas não. Eu deixo que eu parei de ajudar. Tem que escalar. Fica à vontade, cara. Tá todo mundo. Não sei. Todo mundo com medo. Tem silêncio aqui? Pode ser. Pode começar? Pode começar. Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Romero, sou nutricionista, formado pela USP Ribeirão Preto. Tirando a parte acadêmica que eu conduzi ali embaixo, eu sou montanhista há 3 anos e sou escalador há quase 1 ano. A parte da escalada eu comecei a gostar muito depois de fazendo montanhismo, quando eu fui fazer a travessia inversa da Serra Fina, mais 3 cumes fora da rota. E para você fazer acesso a 2 desses cumes, você tinha uma certa escalaminhada. Essas escalaminhadas tinham momentos que ela era bem exposta. E eu fiquei pensando, se der ruim, se acontecer alguma coisa, você cair, se você não tiver técnica de escalada, você vai ter um problema muito maior, porque as técnicas de escalada te permitem fazer nós, para N motivos, te permite saber como você vai se posicionar na pedra, para você subir ou descer uma pedra, facilitando o processo. O que foi como uma curiosidade e depois acabou virando uma paixão. Você fala do bichinho da montanha, do bichinho da escalada, você pica, depois você fica pobre, né? Você não vai mais gastar dinheiro. E aí eu comecei a escalar, assim, em rocha, fiz um curso de escalada básico em Andradas, gostei pra caramba, voltei para Ribeirão Preto, descobri que tinha uma academia lá, de escalada, e continuei escalando. Hoje em dia eu faço a parte indoor e outdoor também bastante. Gosto pra caramba e pretendo ir mais longe que isso. Quantos daqui escalam? Quantos daqui gostariam de escalar? A gente está na parte certa. A gente está escalando. Pode passar, né? Uma coisa que eu gosto de trazer de início foi um assunto que eu vejo bastante, que assim, está crescendo muito os esportes de aventura, né? A gente está gostando, o pessoal está indo muito, não só esporte de aventura, mas a maioria dos esportes. Só que assim, tem muita informação na internet. Então a gente consegue informação de tudo quanto é coisa. Tem 2 vagas aqui. Tem 2 cadeiras aqui, você sentar. Aqui, ó. Aqui. E como o pessoal acaba ficando muito atrás dessas informações da internet, tem muita coisa que é real e não é real. Eu cito muito esse exemplo, que uma vez um blog me procurou para escrever um artigo sobre a parte de peso na escalada. Eles trouxeram como IMC na escalada. Tem alguma relação de IMC e desempenho? Então, eu falei, não vai ter uma relação de IMC especificamente com o desempenho esportivo. Aí o cara, não, porque eu já li que não sei o quê. Eu falei, não, você vai trabalhar em IMC? IMC é uma coisa, um cálculo que você usa para ver a condição de saúde do real com a OMS. Isso aí é a população. Não é uma questão relacionada a desempenho esportivo, essa parte. Então o que acontece? Muita gente procura essas informações na internet, acaba ou fazendo treino errado, ou fazendo uma dieta muito louca, porque fala que você tem que perder peso, para escalar você tem que estar muito leve. Você tem que ficar com os braços fortes, vai lá, se pendura no finger, né, que é aquelas placas que você faz os treinos de dedo, sem estar com as articulações prontas, sem estar forte o suficiente, se machuca inteiro.
Aí a escalada é perigosa, o cara já pega, já se mete na parede, lá compra os equipamentos, já tenta clipar de qualquer jeito, não sabe fazer um nó. Então, o que eu quis trazer com isso? Que você, para o pessoal entender que quando você tem um acompanhamento por um profissional, as coisas vamos dizer que se facilitam no entendimento. Tá? Isso, não estou falando só da nutrição, né? Estou puxando a sardinha para o meu lado, mas um profissional de educação física, um fisioterapeuta, um médico, todos esses profissionais juntos te ajudam a ter uma saúde melhor. Teve uma pesquisa um tempo atrás que fizeram perguntando para escaladores em competição se eles tinham treinadores, isso numa competição oficial, se usavam treinadores, o que eles achavam da ideia. Passa mais um. Acho que... Volta um. Pega direto. Bom, se não saiu, tinha um gráficozinho. Esse gráfico ele mostrava que assim, 36% dos outros escaladores entrevistados foram os que conseguiram chegar na final. Tá? Desses 36%, quase todos tinham acompanhamento profissional. Todo o resto que não conseguiu chegar na final, não tinha acompanhamento por um profissional. Então você vê que assim, escalar é uma questão de você se empenhar, tudo, mas quando você tem acompanhamento de profissional, você consegue fazer periodização do seu treino, você consegue saber como você descansa, como você faz o exercício, quanto tempo você fica na pedra, você dá os tempos certos para você ganhar mais habilidade do que simplesmente você treinar na raça. Tá? Esse é o esquema, mais ou menos, que o pessoal usa para fazer a parte de periodização de treino. Você percebe que quando o profissional é procurado por um atleta, o que ele faz? Ele vai fazer a identificação das qualidades desse atleta, depois ele vai avaliar as condições iniciais desse atleta, vai formar os objetivos físicos, e tudo isso vai ter idas e vindas. Né? Ele avalia, dá o feedback para o cara para você ir para frente e para trás. Aí você tem a elaboração do planejamento específico para esse cara, até você chegar nas partes finais, que seria a parte do desenvolvimento e depois a manutenção da forma física dessa pessoa. Muita importância em cima de certos pontos na escalada. Por exemplo, peso, tamanho, parte de gordura do corpo. Aí eu falei para você do IMC. Quando a gente pensa em IMC, que eles pediram para eu trabalhar essa parte de IMC na escalada, você pensa em IMC, o que é? Ela é uma conta, um cálculo desenvolvido para você conseguir classificar a população em índices, baseado em vários estudos, uma forma para você conseguir classificar a população em graus que são mais relacionados a doenças. Tá? Então você consegue fazer uma classificação para você trabalhar, se a pessoa precisa emagrecer e tal. Isso não vai ter nada a ver com desempenho físico. E não vai ter coisa muito a ver com o peso. O peso entra nessa forma para você fazer esse cálculo. Passa mais um, Rodrigo. Está pulando tudo. Nessa parte aqui, o que mostrava? Mostrava que o peso, o que seria o peso? O peso são os componentes do nosso corpo. Então, do peso tem a parte dos fluidos do seu corpo, a parte dos órgãos, a parte da gordura, a parte dos músculos, é toda uma composição inteira. Então essa galera fala assim, preciso perder peso. Se você simplesmente faz uma dieta louca, você perde peso. Você pode perder peso em massa muscular, você pode perder peso em água, se eu ficar um dia inteiro sem beber água, eu vou perder pelo menos 2, 3 quilos em água fácil, não vai ser que ficou brincando no boulder o dia inteiro. Então o suor joga isso fora. Do mesmo jeito que, se eu não for no banheiro e tomar 3 litros de água, eu tenho 3 quilos a mais do meu corpo. Então você tem vários componentes. E quando você fala do que faz realmente diferença, quando você vai falar em escalada, em desempenho físico, não é o peso em si, mas a composição corporal, o que faz parte, o que está dentro do seu corpo. Porque não adianta você perder peso, você perder de uma forma ruim. Você tem que perder peso de uma forma boa, em que você vai preservar a sua massa magra para você ter mais explosão, para você ter mais desempenho, né? E perder aonde você consegue tirar. E isso não é sempre, eu não vou ficar magro sempre. Você consegue fazer periodização também nessa perda de peso. Como um fisiculturista, vários atletas fazem. Tem os off-season que eles falam. Você, durante os treinos, você trabalha com uma carga mais alta de corpo, para você conseguir desenvolver mais força, para você conseguir
desenvolver um treino melhor, para depois, quando você realmente for para a competição, você tira um pouco desse peso para você conseguir ter mais explosão e estar desenvolvendo mais do que você desenvolvia quando estava na parte de treinos. Isso são técnicas que você faz. Então, tem muita gente que simplesmente quer perder peso. Você acaba trabalhando abaixo do nível que você poderia trabalhar se você fizesse um cuidado certo do seu corpo. E eu falo que a escalada é um esporte muito democrático. Por que ele é democrático? Porque você consegue escalar de N maneiras. Cada pessoa aqui, se a gente for todo mundo para a parede ali, e um não mostrar para o outro como que faz a via, cada um tentar fazer do seu jeito, vão sair 20 jeitos diferentes. Porque cada um tem um tamanho diferente, uma envergadura diferente, um peso diferente, uma força diferente. Por exemplo, eu sou menorzinho, eu gosto de fazer as vias usando mais giro de quadril. Então na hora que você vê eu fazendo, eu giro bastante o corpo, acabo usando um pouco mais o braço porque eu acabo colocando mais pressão nisso, mas eu gosto muito disso de flexibilidade. Então tem hora que não precisa, mas eu estou fazendo um pé alto, estou botando um tornozelo em algum lugar. Agora tem pessoas que são mais longínquas que eu, longilíneas que eu, o que vão fazer? Elas vão pegar, vão avançar o braço, onde eu fiz 3 movimentos, ela em 2 já passou o movimento. Tem gente que é mais explosivo, tem mais massa. Aí o que esse cara faz? Esse cara da primeira já faz um pulão e já pega na outra. Então você consegue fazer a mesma via de N maneiras diferentes. Então se você travar pensando só nessa parte de composição corporal, você perde muito na parte do que? De técnica. Você tem que levar em conta o que é melhor para o seu corpo. E isso eu vou falar daqui a pouquinho na questão quando você relaciona os biotipos com os tipos de escaladas que você tem. Passa, Bruno. Aí que eu falei pra você vai ter os longilíneos, os normolíneos, eu entro mais disso daqui, eu sou pequenininho, tá? É que nem o endomorfo ali, eu tenho um acúmulo maior de massa na parte da região central, não tenho os braços compridos, sou uma pessoa mais compacta. Tem gente que é muito mais comprido, tem gente que tem aquele corpo tipo de garotão de praia, que é o famoso triângulo. Isso daí vai influenciar no jeito que você vai escalar. Então assim, não adianta um cara desse querer ser esse cara aqui. Isso não vai ser perda de peso, não vai ser nada que vai causar. Você tem que entender que você tem um fator corporal, você tem um biotipo e você tem que fazer o quê? Você tem que treinar dentro do seu biotipo. Você pode perder peso, você pode melhorar sua massa, melhorar seu desenvolvimento, seu condicionamento. Mas daí você vai desenvolver um tipo de escalada, uma técnica de escalada para o seu biotipo. Então tem muita gente que fica muito nisso. Se é algo na escalada que a galera mais vê, é peso. Você vai ver muita gente procurando como perder peso, melhora de peso. Então tem gente que faz umas dietas, você vê o cara não come nada, o cara passa treinos comendo só uma maçãzinha, não sei o que, porque ele quer secar, porque fala, não, secar é melhor. Na escalada em que você tem que realmente se puxar, é interessante você ter menos peso para você carregar. Só que se você perde a massa você perde o desenvolvimento que você poderia ter. Então você vai estar se prejudicando ao invés de estar melhorando o seu corpo simplesmente por perder peso. Pode passar, né? Aí que eu falei dos biotipos e as modalidades escaladas. Na outra foto, eu tinha colocado 4 fotos aqui, e cada foto trazia, por exemplo, trazia o Adam Long, não sei se vocês conhecem, foi o campeão na parte dos boulders, na Copa Mundial de Boulder. Você olha para ele é bem longilíneo, ele é bem alto, os braços dele são muito compridos, o cara parece uma girafa que tem um pescoço desse tamanho, então ele tem um biotipo totalmente diferente. O que ele é bom? Ele é bom nas escaladas de elite, que seria tipo uma escalada esportiva, e no boulder, são as especialidades dele. Se você entra do lado, tipo a foto do Reza, que ele é um escalador de velocidade israelense. Você olha o cara parece um fisiculturista. O cara é escalador, mas o cara tem tanta massa, o cara é tão forte, que você olha, tipo, quando ele está na parede, a foto dele está na parede, os braços dele são desse tamanho. Por quê? Porque ele é um escalador de explosão, ele não tem que ficar horas na parede. Ele vai lá e são segundos. São coisas de 5 segundos, ele tem que estar no topo e bater lá. Então você precisa de massa para explodir. Então logo você viu, tem dois tipos diferentes. Depois eu tinha colocado o Conrad Anker, que ele é um alpinista. O alpinista, o que ele faz? Ele vai pegar, ele vai fazer alta montanha, ele vai submeter a baixa temperatura, ele vai submeter aos problemas derivados da altitude, carregando peso num ambiente totalmente inóspito, fazendo escalada que gasta uma energia bruta. Então você tem um corpo que vai ser um corpo de resistência, porque ele tem muito tempo fazendo isso. Então você vai ter que ter um tipo de desenvolvimento de massa muscular que vai ser o quê? Vai ser uma massa de um outro tipo,
outros tipos de fibras musculares. Então você vai ter aquele biotipo mais relacionado como se fosse um maratonista. Então ele tem mais resistência e menos essa parte de força de explosão. Então ele aguenta fazer aquilo por muito tempo. Mas ele não necessariamente ele vai ter tanta força quanto o outro cara. E por último, eu tinha colocado também que vai se comparar que ficaria entre um meio termo entre o escalador de esportiva e o escalador alpinista, que seria um escalador de big wall. Não sei se vocês sabem todas as modalidades de escalada. O big wall seria aquelas paredes que você dorme na parede, que você demora vários dias para você conseguir chegar no topo dela. Que seria, não sei se todo mundo assistiu o documentário The Damn Wall, que conta a via de escalada mais difícil que tem em Yosemite, que ele demoraram 14 dias para conseguir abrir, e ele demorou 9 anos pensando na via, estudando como que ele ia abrir essa via lá. Então, foram 14 dias dele dormindo, fazendo pedaço, parado, e ia indo para conseguir passar. Do mesmo jeito, são pessoas que vão ter uma resistência muito alta, né, comparado com essa outra parte. Ele tem muita força, muita resistência, mas eles não vão ter tanta massa muscular por causa desse tipo de escalada que ele faz. Eles vão desenvolver uma queima maior de gordura, porque eles têm que ter esse tipo de resistência maior, logo você entra nesse outro metabolismo e melhora esse tipo de queima. E a massa muscular acaba se modificando para ela ser também mais compacta e melhor para aquele tipo de exercício que você não carrega peso à toa. E aí que eu falo para você dos biotipos. Esses daqui são fotos que eu tirei do Mundial de Boulder. Tá? Esse daqui é o Adam Ondra, onde eu falei para vocês que ele é bem longilíneo. Aquele ali é um competidor do Japão. O Japão é um dos melhores que tem no Boulder. Tá? O primeiro boulder que o Ondra fez, mesmo sendo considerado o melhor escalador do mundo, ele sofreu. Ele conseguiu fazer, entre os 5 minutos que ele tinha, ele fez no último. Demorou muito para fazer. E daí você vê o seguinte, as técnicas diferentes que cada um usou para passar o mesmo problema. Ele usou uma chave de tornozelo, o Ondra, como ele é mais longilíneo, o que ele fez? Ele conseguiu fazer uma trava de joelho para alcançar. Então não adianta você ficar pensando só numa coisa e você não desenvolver sua técnica. Escaladores com biotipos diferentes, você pode perceber que esse daqui vai ser mais magro, aquele um pouco mais forte, menor. Biotipos diferentes vão desenvolver escaladas diferentes, ou vão precisar também de uma nutrição diferente, porque você vai preservar a qualidade daquele atleta. Aí é a mesma ideia, vai passar um problema. Como é maior, aí o verdadeiro que precisa fazer para conseguir passar esse problema. Como o japonês consegue passar muito mais fácil esse problema. Passa mais um. E por último, quando ele ganhou, o último problema, os japoneses e o coreano que estava na competição, eles todos não conseguiram passar da escada de fenda, né, que são duas fendas, tem uma fenda aqui e uma fenda aqui. Eles não tinham técnica de fenda. Então todos eles gastaram 5 minutos dele, eles foram os 4 primeiros, o Ondra foi o último. Em 5 minutos eles não fizeram, perderam. O Ondra, em 30 segundos, fechou. Porque ele tinha o quê? Ele tinha a técnica de escalada. Então, às vezes, o pessoal, como eu falei, eles pensam tanto nessa parte de emagrecer, etc., que esquece do principal, técnica. Isso a gente brincou muito hoje, se alguém foi no Boulder com a gente ali atrás, que a gente estava fazendo à tarde. Tem muitas técnicas para você melhorar o seu giro e escalar melhor. Então você não necessariamente precisa ser o mais magro possível, etc., etc. Você precisa ganhar dentro do seu biotipo. Dentro da nutrição, junto com essa parte de biotipos, vão ter outras coisas que vão influenciar. Quando você vai escalar em pedra, você tem todas as partes do clima, altitude e variações ambientais. Quando você pensa em clima, você vai ter as queimaduras, vai ter queimadura do sol, você vai ter desidratação por causa do sol, você vai ter elevação da temperatura corporal justamente por causa de estar submetido a essas temperaturas. Então você vai ter aumento da densidade de proteínas, aumento da parte hídrica, inapetência, desmaios, tudo isso vai refletir na sua parte nutricional. Certo? A parte por exemplo, um alpinista, se você for para a parte de alta montanha, você vai ter frio, vai ter a parte dos problemas de altitude, a dificuldade para você cozinhar os alimentos, né? Cada 1000 metros você perde 3 graus na parte de fervura de água. Então, se você não conseguir trabalhar esse tipo de coisa na parte de logística, você tem um problema. Então, você vai ter toda essa parte de energia aumentada por toda essa demanda energética do metabolismo de altitude e do gasto que você tem justamente por estar fazendo um exercício nesse metabolismo de altitude. E quando você vai, por exemplo, eu coloquei a foto do Fitzroy na Patagônia, que é um lugar que o clima é totalmente incerto, então os brasileiros acabaram sofrendo lá e falecendo. Porque, de repente, o clima está bom e de repente o clima muda. Essas variações de clima mudam, afetam você também na parte nutricional, porque você vai ter uma demanda
aumentada de nutrientes, você vai preparado para uma coisa e muda, se você não está com uma reserva boa, você vai sofrer muito mais, você não vai conseguir desenvolver, você vai ter mais frio. Então, quando você vai pensar na nutrição para um atleta desse, ou você vai montar a sua alimentação para fazer uma escalada, você tem que pensar em todo o ambiente que você vai estar indo, para você pensar na sua logística, o que eu vou carregar, como eu vou cozinhar, por que eu vou comer aquilo. Porque tem muitos fatores que vão estar te impedindo de fazer a coisa ou fazendo você fazer ela melhor. Outra coisa, pode passar mais um, seria essa parte do hiking, do trekking, né, e da viagem. O pessoal vai fazer mochilão, vai fazer uma viagem para escalar. A gente acontece isso muito quando a gente vai fazer, eu não vim para cá, mas quando a gente vai fazer montanha. A gente sai na cidade, que fica 3, 4 horas, vira a noite no busão, já acorda no outro dia, chega no lugar, já mete o mochilão nas costas e vai. Então você se alimentou mal, dormiu mal, né? Então você já está com as suas reservas, já entra na trilha com a reserva depletada, né, com a reserva baixa. Você vai andar aí por 6, 7 horas com carga nas costas. Então tudo isso tem que ser pensado. Se você quer exercer, fazer o seu exercício com o seu máximo rendimento, você tem que pensar na sua ansiedade da viagem, né? Você tem que ficar mais calmo, na má alimentação que você vai ter. Então você tem que criar um ambiente com uma alimentação melhor. Estudar como que vai ser o lugar que você vai. Porque, por exemplo, se você vai para o Nepal. Nepal, ali é um prato comum do Nepal. A dieta do Nepal é a base de vegetais. Então aquilo ali é uma sopa de lentilha que acompanha vários outros legumes. Isso é um prato muito comum deles. Se você vai para lá, aquilo ali vai ter o quê? Vai ter uma baixa caloria comparada à nossa dieta normal, ocidental. Então se você se submete àquilo, você vai aos poucos perdendo reserva. Quando você está ali na cidade, tranquilo, quando você for para a alta montanha fazer a trilha, que o colega nosso está fazendo o trek para a base do Everest, se você não se prepara certinho, não vê para onde você vai, não conhece a cultura, o que você vai comer lá, você chega lá e se depara com uma cultura diferente, né? Você se depara com um lugar que você não sabe para onde ir. Você está no hotel, do hotel eu vou para onde? Eu não sei onde está o restaurante, eu não sei onde eu posso me deslocar. Então, se você não tem estudou o lugar, não tem um mapa, tudo isso vai te causar um problema. Tem muita parte da higiene, eu só falo muito isso no Nepal. Se você for comer carne para lá, não coma. Porque as carnes lá, acontece que são tudo carnes armazenadas há muito tempo, você não sabe de onde veio, a higiene deles acaba sendo um pouco baixa. Então a chance de você estar com a imunidade baixa, a reserva depletada, e você ter um problema intestinal é grande. Então, se você não sabe de onde está vindo essa carne, se você não sabe se ela foi bem preparada, bem cozida, pode ser um problema. E aí tem a parte que acontece muito, assim, chegou lá e tal, vamos começar o trekking. Vamos fazer o trekking até a base da montanha que a gente vai escalar. Tem trekking que você faz em 30 minutos, tem trekking que demora 2 horas para chegar até onde você quer escalar. Esse trekking que você fez, você gastou energia. A energia que você guardou, que você fez todo o seu estoque, você gastou ali. Então se você não pensa em chegar na base da montanha, dar um tempinho, escalar, repor, você não faz, não planeja isso quanto você vai andar, quando você for escalar, você vai entrar na via cansado. Então você vai mandar uma via difícil, uma via com grau elevado, a chance de você fadigar mais rápido vai ser grande, porque você já não vai estar com a sua reserva 100%. Primeiro que você dormiu mal da viagem, segundo que você comeu mal porque você não sabia o alimento que tinha ali, não foi planejado direito. E terceiro que você andou pra caramba para chegar na base lá, para montar a via e carregar sua mochila cheia de equipamento para cima. Você estaria subindo com 5 kg na sua cadeirinha para você conseguir fazer costura, etc, e mais a corda. Então, na hora que você vai exercer, a coisa não vai estar legal. Então, primeiro de tudo, técnica. Depois você vai entrar na parte de você desenvolver o melhor para você, o que seria melhor para o seu biotipo. E por último, o planejamento. O planejamento é crucial, tanto na parte de alimentação, quanto na parte de treino, quanto na parte de tudo. Se você não planeja, simplesmente vai lá e faz, você só faz. Agora, se você quer exercer aquilo com sua máxima função, quer superar, aumentar grau de via, aí você tem que ter um cuidado maior. Pode passar, né? E aí que eu trago essa frase, né? Que a alimentação e sua demanda por nutrientes do escalador é afetada por diversos fatores que devem ser levados em consideração no planejamento da escalada. Então, antes de você sair para escalar, tem que pensar em todo o contexto que você vai precisar mexer para estar lá. Se o seu ideal é chegar lá para escalar legal. Agora, se for simplesmente para ir para a pedra, daí é que nem sair de casa para comer coisa na rua. Você não se incomoda com nada. E aí a gente entra nessa parte de comparações fisiológicas e singularidades. Esse é o reza que eu falei para vocês. Olha o tamanho do cara. Ele é escalador de velocidade. Vai começar, essa vai aparecer.
Daí eu comparava o reza a um corredor de 100 metros. O corredor de 100 metros, vocês já assistiram a parte de Olimpíadas, o corredor de 100 metros tem muita massa muscular, que é justamente uma questão de explosão. Então ele tem que trabalhar contrações muito rápidas, contrações muito fortes, para ele conseguir exercer o máximo de impulso, o máximo de força. Porque ele não tem que manter aquilo por muito tempo, ele tem que desenvolver aquilo por segundos. Né? Então ele tem que ter um máximo de rendimento num prazo de 10 segundos, 15 segundos. É a mesma coisa que esse escalador. Ele tem que estar no topo, acho que o último tempo que ele fez foi em 5 segundos e alguma coisa, a escalada que ele fez. Embora ele, no campeonato mundial que teve agora, ele perdeu. O cara que ganhou dele é um francês, que também é um negro forte pra caramba, só que ele é mais longilíneo do que ele, só que também pique essa pegada. Que é justamente a composição de um atleta desse tipo de escalada. Então aquilo que foi pra você. Para cada tipo de modalidade, seu corpo vai também mudar. Porque você vai desenvolver um tipo de massa muscular diferente. Não sei se vocês assistiram o demo que eu falei. Quando o Tommy Cadwell, que é o cara que abriu a via, chamou um colega para participar, esse colega dele, ele era um cara muito bom em boulder. Ele nunca tinha ido para um big wall. Boulder, o que você faz? Você sobe um muro aí de no máximo 12 metros e desce. Então é uma escalada difícil, mas com uma distância pequena. Então você exige, mas você não se exige por muito, muito tempo. O que aconteceu? Quando o cara foi para lá, ele não sabia nem das técnicas direitas para você fazer os nós, fazer todos os procedimentos, quanto não sabia, quanto não tinha um condicionamento para ficar naquela pedra. Tanto que eles ficaram aí todos esses anos, acho que foram 4 anos juntos, tentando passar os pedaços ali para ele se condicionar, porque ele nunca tinha dormido numa parede de pedra. Então tudo isso vai se desenvolver. Quando você se familiariza com um tipo de escalada, você acaba se desenvolvendo mais para aquele tipo. Se você for praticar um outro, você vai sentir dificuldade. E seu corpo vai ter uma massa, vai ter uma composição corporal melhor para aquele tipo de modalidade que você escolheu para você ir praticar com mais tempo. Porque até seus treinos, tudo vai ser aquele tipo. Esse é o lado boulder que eu vou dizer para vocês. Ele é bem mais rápido do que o resto da outra foto. Porque ele já faz mais as vezes esportivas, as vezes tradicionais, né? Chega a fazer big wall também, então ele tem essa composição corporal bem diferente. Então eu estou querendo bater nessa tecla aqui, cada um é cada um. Trabalha dentro de você, não fica se comparando. Vamos entrar na parte de nutrição agora. Quando a gente pensa nessa parte de desenvolvimento físico e tal, a gente tem vários tipos de energia que são usados quando você vai fazer um exercício. Durante os tempos, você vai tendo vários tipos de metabolismo. Você começa com a parte ATP-CP, que é creatina fosfato, tá? Que é um metabolismo rápido. Ele começa a ter seu declínio a partir de 10 segundos. Isso daqui é a força de explosão, a força inicial. Tá? Não vai depender de oxigênio, vai depender da sua reserva de creatina. Aí depois você começa a ter todos os metabolismos acontecem juntos. Você percebe que eles têm toda a fase junto. Só que a parte aeróbica, o metabolismo que precisa do oxigênio, ele demora um pouco mais para entrar. Isso entra a partir da via da glicose, você queimar açúcar, quanto entra na parte de você conseguir queimar gordura. Então ele tem uma subida mais lenta. Tá? Quando ele começa a declinar, você vai começar a entrar no metabolismo que você não usa oxigênio ainda, porque você não teve tempo de oxigenar aquele músculo. Você está fazendo uma explosão, você está tendo uma puxada. Então o seu metabolismo tem que acontecer sem o oxigênio, porque você não teve a irrigação suficiente ainda para trazer o substrato para aquele lugar. Você está usando as reservas de glicogênio do músculo, né, de açúcar do músculo, para produzir energia. E daí você vai entrar nesse daqui, que é o anaeróbico. Que é justamente que é o que vai produzir ácido lático, produz também radicais livres, que vai causar aquele cansaço do inchaço e tal. Depois você vai entrar na parte aeróbica. O seu corpo vai se desenvolver conforme você trabalha. Por exemplo, aqueles escaladores que vão usar mais a parte de explosão de 5 segundos vão entrar muito nesses dois tipos de metabolismo. Então a queima de gorduras dele vai ser bem baixa. Por isso ele acaba tendo essa parte da massa muscular muito mais desenvolvida, porque ele tem que ter uma reserva muscular mais forte, uma musculatura mais forte para ter mais células musculares para você produzir mais energia, mais força. Agora quando você entra na parte do aeróbico, que seriam os escaladores que ficam mais tempo na parede, ele já tem que ter o quê? Uma massa muscular mais condensada, porque ele vai ter que produzir energia, uma quantidade menor, por mais tempo, conseguir as contrações mais uniformes, para exercer a atividade por muito tempo. Então você vai entrar na parte aeróbica, vai queimar mais a gordura, então você vai ter um melhor metabolismo de queima de gordura para poupar esses outros substratos metabólicos
que é justamente porque você não tem muita reserva dele guardada. Você não tem uma massa muscular gigante. Então você vai entrar em outros tipos de metabolismo. Pode passar, mãe. Aí quando a gente vai entrar na parte de energia. Falando em energia, quando a gente fala do próprio escalador, quanto menor o músculo, mais gasto energético vai ter. Porque justamente assim, se eu pensar na minha perna, eu tenho uma irrigação muito grande, um músculo muito grande. Então minha reserva aqui vai ser maior de energia. Então eu consigo desenvolver uma força muito maior, consigo desenvolver o exercício por mais tempo, porque ela vai ter uma melhora de irrigação, uma melhora de uma maior quantidade de substrato. Quando você entra no braço, os braços têm uma área muscular muito pequena, então a gente fala de dedos, etc. Então você vai ter um gasto aqui muito grande, só que você tem reservas aqui muito grandes, muito pequenas para trabalhar. Então você vai fadigar esses músculos muito rápido. E você tem que pensar nisso. Por isso que a escalada acaba sendo um esporte que a técnica vai muito, porque você tem que ter momentos que descansar, você vai ter que ter uma irrigação melhor, você tem que desenvolver isso no seu corpo. Quanto mais você escala, mais condicionamento você ganha para essa musculatura exercer melhor essa atividade. Exercer a queima melhor, se encaixar no metabolismo que ela tem que fazer. Se é o exercício de explosão ou se é o metabolismo dela de exercer o exercício por muito mais tempo. Tá? Quando a gente fala da parte do praticante de atividade física assim, de intensidade boa, você entra num gasto calórico de mais ou menos 30 a 50 calorias por quilo do seu corpo. Então, você pega o quanto você pesa e multiplica, por isso você tem essa margem. A maioria das pessoas fica na parte do 30. 30 a 35 é um padrão bom para a maioria das pessoas. Se você já exerce uma coisa muito mais forte, você é um escalador de elite, ou você está numa montanha que você vai andar por 3 dias, aí você pode aumentar esse gasto para uma coisa mais alta. Tá? Mas, normalmente, a partir de 30 já é o suficiente para muitas pessoas. Eu falo isso porque, assim, muita gente acha que tem que aumentar muito o gasto energético, tem que colocar muito mais nutriente. Só que você não é um atleta. O seu corpo, ele vai desenvolver um gasto alto? Vai. Só que você também tem uma rotina diferente. Você não vive só para aquilo. Você não tem um corpo super adaptado para aquilo. Então o seu gasto vai ser sempre forte. Você vai ter uma alimentação de gasto, mas depois você volta à sua rotina. Então você consegue se recuperar. Então se você só manter uma parte de substrato energético, você manter bem a sua atividade no momento da atividade, já é o suficiente do que você fazer uma dieta, às vezes, super glicídica, né, com muito carboidrato, uma dieta com muita proteína. Você não precisa exagerar. Tá? É que muita gente pergunta disso, de qual seria um gasto energético da pessoa, só que nem quando você faz montanhismo. Se eu falar para você que seu gasto energético pode chegar de 3.000 a 5.000, 5.000 calorias na montanha, vão ser quase 10 quilos de comida. Você vai carregar 10 quilos de comida na mochila? Não tem como. Então você tem que trabalhar de um jeito que vai dar certo, que vai ser o suficiente para você desenvolver sua atividade, para você ter a menor perda possível, para quando você chegar no final, você conseguir atingir seu objetivo, não chegar no final morrendo. Né? Quando o pessoal fala da escalada, o gasto energético dela por hora fica nessa faixa de 630 a 840 quilocalorias. Tá? Isso é uma quantidade alta. Eles falam que é como se fosse uma corrida de mais ou menos 10 km por hora. A pessoa se mantém nessa margem de corrida por esse tempo de 1 hora. Então é um gasto forte. Justamente o que eu falei para você. Músculos pequenos, muito tempo de tensão, porque você vai fazer uma via, por exemplo, quando eu subi a Pedra do Elefante em Andradas. Foram 3 horas de subida, 230 metros, 7 enfiadas de corda. Então você sobe, está no meio da via, você tem que esperar o cara de cima subir, então você fica lá pendurado, está lá parado, seu músculo está cansando. Você está lá com o pé aqui, você troca o pé aqui, aí beleza, chegou num ponto de ancoragem para descansar. Você passa a fita, faz a ancoragem bonitinha. Mas você não está sentado, você está em pé, preso, na cadeirinha, aqui, a sua perna está fazendo força. Você está gastando energia. Então, na hora que você vai fazer o fluxo final, você está se esgotando. Então, você tem que pensar nesse tipo de coisa. Daí que a gente vai entrar na parte que vai mostrar que você precisa de certos tipos de substrato para você conseguir desenvolver melhor essa atividade no momento, enquanto você está desenvolvendo ela. Você vai ter um momento pré, um momento durante, um momento pós. Mas, se você tem uma dieta boa normalmente, o momento durante é um momento bom para você focar. Deixa eu passar. Aí a gente fala dos momentos que devem ser focados na parte da alimentação do escalador. Quando a gente fala de desenvolvimento da parte de desempenho físico, aqui tem 3 dietas, né, que são comparadas. A questão do qual conseguiu desenvolver melhor, né, conseguiu ter um desempenho melhor conforme você se alimentou. Nesse caso aqui, tá vendo? O tempo que você levou para exaustão e o tipo de dieta. Uma dieta rica em gordura e pobre em carboidrato, uma dieta normal e uma dieta
rica em carboidrato e pobre em gordura. Mostrou que quando você tem que desenvolver toda essa parte de força e desempenho físico, o carboidrato é levado muito em conta para o seu corpo. Porque você tem essa demanda. O carboidrato consegue produzir muito mais energia que a gordura. Tá? A gordura é mais calórica, ela tem mais energia armazenada. Mas quando você entra na via metabólica, o carboidrato produz energia muito mais rápido. Então ele ganha da gordura nisso. Então você consegue desenvolver um desempenho melhor se você olhar para o carboidrato. É que está muito na moda alguma dieta paleolítica, dieta low carb, esse tipo de coisa. Se você colocar essas dietas comparado com desempenho físico, você vai ver que não tem nada a ver. Você está querendo um desempenho físico, não é esse tipo de dieta que você está focando. Você quer fazer algumas alterações do seu corpo, você quer trincar, etc. Daí você até pode entrar nessas dietas, bem encaixadinhas, certinho, do jeito que a pessoa quer, mas não é simplesmente entrar nelas que vai te causar uma melhora. Porque tem muita gente que defende essas coisas como se fosse uma religião. Então, artigo científico mostrando que não é assim. Pode passar mais um. Aí a gente falando a mesma coisa. Quando a gente vai entrando na parte da sua demanda para o exercício, o VO2 máximo vai ser a parte da sua capacidade de exercer aquele exercício em patamares mais altos. Você vai aumentando a intensidade do seu exercício. Então, no exercício mais leve, você usa um tanto de carboidrato. Você acaba usando mais, você fica num metabolismo mais ou menos entre carboidrato e gordura, tal, se for por longa duração, mantendo uma marcha constante. Então, uma caminhada, uma coisa tipo um trotezinho. Aí entra na parte do exercício moderado. Você já começa a ter uma transição. Você está usando gordura, está usando carboidrato, mas o carboidrato está começando a comer um pouco mais. E daí você vê que quando você usa a parte do exercício intenso, você está fazendo aquilo para explodir aquilo com muita força, você vai usar carboidrato. Então o carboidrato vai ser a sua principal via metabólica para conseguir produzir a energia para você ter um bom rendimento naquele exercício. Então quanto maior a intensidade, maior você demanda por carboidrato. Isso aplicado na escalada, mas também se aplica em outras atividades. Isso se aplica em todas as atividades que você tem que exercer um aumento da sua frequência cardíaca. Tá? Se você tem que trabalhar com a sua frequência cardíaca lá em cima, você vai ter isso. Tá? Não adianta você pegar, tipo, sei lá, até um maratonista que foi para você que ele tem uma reserva de glicogênio menor, tal, mas você vai ver, o cara no meio da maratona vai estar lá, uma bebida energética, vai estar tomando lá, comendo uma barrinha de alguma coisa, cheia de gel, porque ele tem que manter a parte da glicose do sangue, o açúcar do sangue dele alto, para ele conseguir desenvolver aquela atividade por muito tempo. Porque senão assim, ele vai começar a consumir gordura? Vai. Só que a gordura que eu falei produz menos energia, né? É menos eficiente. O que vai acontecer? Você vai ter uma queda de rendimento. Queda de rendimento para um atleta, uma pessoa que está querendo manter rendimento lá em cima, é ruim. Porque você vai perder o desempenho, você pode perder para o cara do lado, ainda mais que é questão de milésimos de segundo que esses caras trabalham. Então, auge de desempenho. Na escalada, o que acontece? Você está lá em cima, você está cansado. Por exemplo, eu hoje. Fiquei escalando das 8 horas da manhã até acho que 5 horas da tarde, sei lá. Sei lá. Já não tinha mais energia nos dedos. A gente criou uma via nova que a gente ficou feliz pra caramba, porque era muito difícil, ninguém conseguia fazer. Ninguém conseguiu fazer. Mas... Verdade. Criou não, tentou, né? Então, aí o que acontece? Você está exausto, você está cansado. Eu acordei, eu fui dormir meia-noite ontem, acordei às 2 horas da manhã para pegar a luz às 3 para estar aqui hoje. Então, quer dizer, dormi quase nada. Minha alimentação foi a que a gente conseguiu comer aqui nessa brincadeira e fiquei aí 5 horas brincando de boulder ali fora. Moral da história, a partir de tantas horas a mão já não fechava mais, não tinha mais força, você queria continuar escalando porque você é otimista, não existe nunca. O que acontece? Você não tem mais eficiência de fechada de mão, rasguei a mão. Porque na hora de usar a força, na hora de usar a técnica, eu estou cansado, você para de dar eficiência para o seu desenvolvimento do seu exercício e começa a dar mais ênfase no quê? Você vai na vontade, você só vai. É o cara que vai tropeçar na caminhada, é o cara que vai se machucar na trilha, é o cara que está lá na via, não vai prestar atenção, não vai passar direito a costura, vai errar, vai despencar, ou se está lá se segurando, é o cara que vai se soltar, vai escorregar, é o cara que pode dar trabalho. Então, se você não tem a reserva para o que você precisa fazer, você acaba trabalhando com um limiar de exercício muito alto, uma frequência cardíaca muito alta, você não se preparou para isso, você começa a entrar na sua vida metabólica de gordura, começa a fadigar, você pode se machucar, você pode ter vários problemas. É lógico que esse tipo de coisa são coisas que você descobre com o seu
educador físico. Você vai estar treinando com ele, vai descobrir qual é a sua frequência máxima, qual é a sua aptidão máxima para você conseguir fazer aquele exercício. Tem todo um encadeamento para você conseguir saber como que você vai trabalhar. Por isso que eu falei, trabalho em conjunto. Porque você tem que descobrir o seu corpo e esculpir o seu corpo para você chegar ao seu auge. Até se você não quer ser um lutador de elite, você tem que pelo menos ter um pouco de noção do que é o seu limite, do que você precisa. Não adianta você continuar escalando ali com aquela dor no estômago, com a mão fechando, que você só vai se machucar. Então você entendeu que deu ruim, para, come, descansa, continua. Você tem equipamento para isso, para você parar no meio da pedra, se ancorar ali e dar um tempo. Né? Então reconhecer o seu corpo e reconhecer a demanda dele. Deixa eu passar mais um pouco. Aí a gente está na parte de carboidrato. Vou ficar um pouco pequeno. Uma pessoa normal, você acaba usando nessa faixa, de 5 a 8 gramas de carboidrato por quilo. Isso no dia, né? Você multiplica o seu peso por isso, e você vai achar a quantidade de carboidrato que você vai precisar no seu dia, tranquilo. Quando você faz uma atividade mais extenuante, uma atividade mais forte, né, você vai entrar numa fase que você vai precisar de mais carboidrato. Então o que acontece? O pessoal usa até uma questão que eles chamam de carbo-load, né, para você carregar seu corpo de carboidrato. Então você usa no pré-competição, pré-montanha, pré-escalada, você passa aí 36, 48 horas com um carboidrato mais alto. Por exemplo, se você normal é 5 gramas, você chega em 10, mas se você aumentar ali de 5 para 7, 5 para 8, já vai ser suficiente para você ter um armazenamento maior. Porque se o seu corpo está acostumado a um tanto, você mantém alguns dias um carboidrato maior, o seu corpo é forçado a acumular um pouco mais porque está entrando um pouco mais de substrato. Então você acaba tendo um aumento de reserva de energia. Existem técnicas para aumentar isso. Às vezes são, antes de você fazer a via, antes de você ir para a via, você passa alguns dias treinando mais intenso, o carboidrato mais baixo, e depois você vai lá e nos dias mais perto, quando você vai fazer a via, você diminui o exercício e aumenta o carboidrato. Quando você passou alguns dias com carboidrato baixo, o seu corpo vai tender a armazenar aquele carboidrato a mais que entrar. Então você tem uma reserva muito maior para você conseguir exercer a sua atividade. Então você tem um desempenho melhor. Tá? Aí que a gente fala para você do pré-exercício. Antes de você entrar, isso para corridas, para montanha, isso para escalada, você comer de 70 a 300 gramas, isso vai variar de acordo com o seu peso, de quanto você consegue ingerir também. De 3 a 4 horas antes é interessante, porque você começa a dar substrato energético para o seu corpo. Quando você vai, logo antes de você fazer o exercício, meia hora, uma hora antes, você pode comer mais um pouco. Só que assim, você tem que pensar no seguinte, você não pode comer um carboidrato que vai demorar muito. Quando você pega essa aqui de 3 a 4 horas, você não pode comer um carboidrato que você vai digerir muito rápido. Porque se você digere muito rápido, você vai ter um pico de insulina, que é o hormônio que carrega o carboidrato da sua corrente sanguínea para dentro dos seus músculos. E se ele aumenta muito rápido, ele tira todo o carboidrato da corrente sanguínea e você vai ter uma hipoglicemia de rebote. Então isso vai atrapalhar o seu exercício. Então você tem que comer um carboidrato que vai ser absorvido mais devagar. O que deixa o carboidrato ser absorvido mais devagar? O que vai estar junto com ele? Quanto mais simples o carboidrato tiver, tipo o açúcar, vai ser absorvido mais rápido. Se tiver fibras nele, já diminuiu. Se tiver proteína junto, já diminuiu. Se tiver gordura junto, já diminuiu. E o tipo de carboidrato também. Você pega um carboidrato que é simples, que é o seu açúcar, vai ser absorvido de um jeito. Agora, se você pegar um carboidrato que vai ser, por exemplo, um vegetal, alguma coisa assim, ele não vai ser absorvido tão rápido quanto o açúcar simples. Então você consegue deixar ele complexo. Você pega uma parte mais complexa. Isso auxilia o tempo de absorção, e isso melhora quando você não tem esse tipo de coisa. E quando você tem 3 a 4 horas antes da prova, o ideal é isso, é você estar aumentando o seu estoque e mantendo aquele estoque alto por um tempo até você chegar na prova. Você não quer que o seu corpo tira tudo daquilo, ou joga tudo para dentro ou joga tudo para fora. Você quer que o seu corpo mantenha aquilo em circulação para você entrar com estoque na prova. Então você comer um carboidrato que vai ser absorvido devagar, mas que quando chegar na hora da prova não te incomode, você não vai comer uma feijoada antes da prova, que daí vai dar ruim, mas isso vai colaborar para que você tenha substrato para o momento da prova. Um pouco antes da prova pode ajudar você a comer um pouco de carboidrato. Isso são quantidades menores, aí você pode entrar numa coisa que já seja uma absorção mais rápida, não tão rápida, porque você também não quer que você não vai comer um monte de carboidrato. Você vai pegar ali, ou fazer pequenos montantes, tomar um golinho de alguma coisa, um pouquinho do seu sachê, para você já começar a ter a preparação do corpo. Tá? Isso ajuda também seu corpo a estar se preparando, ele se sente melhor, ainda mais que tem alguns sachês
que vem acompanhado de cafeína, e isso também vai te ajudar a ter um pouco mais de efeito estimulante. Quando a gente entra durante o exercício, mais ou menos após 90 minutos de exercício, você começa a ter a depressão total do seu glicogênio. Então, o seu corpo mantém um nível, o glicogênio, para você manter o seu cérebro, os órgãos-alvo, no funcionamento, que são os principais que precisam do glicogênio, que é o açúcar que está no sangue. Só que você vai ter a depressão do parte muscular, então você não vai conseguir mais exercer o seu desempenho, como eu falei antes, da melhor maneira possível. Você vai começar a desenvolver queima mais de gordura, e isso é uma coisa que deu baixo rendimento. Então, a partir de 1 hora de exercício, é interessante você estar entrando com um tipo de carboidrato. Nesse caso, é interessante você estar entrando com carboidrato simples. Por quê? Porque você não pode demorar para ter um esvaziamento gástrico, você tem que tomar ele tem que ser digerido rápido para entrar no seu intestino. Porque se você demora, pega uma coisa que seja um pouco mais complexa, ela pode ficar te incomodando. Por exemplo, eu tenho isso com fruta. Se eu como uma banana no meio da corrida, eu vou ficar com o estômago cheio, aquilo não vai digerir legal, vou ficar rotando, que vai me incomodar pra caramba. Só que se eu como, por exemplo, uma bananinha, que é aquele doce de banana, a banana está cozida, então o carboidrato dela foi modificado, tem adição de açúcar, para mim eu consigo digerir muito mais fácil do que comer a banana natural. Então, você trabalhar esse tipo de coisa que vai ser digerido, é lógico que isso daí tem a parte da literatura que fala que é digerido melhor, por questão de carboidratos simples, etc. Mas tem a questão pessoal, tem gente que tem coisa que não desce, tem coisa que desce. Então você tem que levar em conta isso também. Você vai perguntar para a pessoa e individualizar o que ela quer comer, ou de acordo com o que você consegue comer. Eu, se comer castanha num momento desse, eu passo mal. A gente consegue comer castanha. Então você trabalha com o que a pessoa consegue para bater. Normalmente você trabalha com 30 a 60 gramas de carboidrato a cada hora acima de 1 hora. Por exemplo, você vai correr aí 4 horas, primeira hora você não precisa, porque você comeu antes da prova, 1 hora sem nada, a partir de 1 hora você come, sei lá, 30 gramas de carboidrato, entrou na terceira hora mais 30 gramas, quarta hora mais 30 gramas. Então você faz 3 shots de 30 gramas de carboidrato para você manter a sua atividade-alvo com substrato para você estar fazendo rendimento. É interessante você não trabalhar também com tomar isso de uma vez, que pode causar desconforto gástrico, pode causar problemas. Tem muita gente que pega aquele sachê de carboidrato, eu já vi isso com ciclista. O cara está lá pedalando, o cara vai lá e pega aquele sachêzão de carboidrato e vlau, entra na goela. Você está mandando 20 gramas de carboidrato de uma vez para a boca, às vezes está quente, aquilo te causa aquele puta desconforto, o cara começa com flatulência, o cara pode ter uma diarreia no meio do caminho, por quê? Porque você está desidratado, porque você estava fazendo exercício, aumentou a osmolaridade, você aumentou a quantidade de açúcar na sua corrente sanguínea, vai puxar muita água, seu corpo vai se sentir mal e vai querer jogar aquilo para fora, porque vai acelerar a trânsito intestinal. Então é interessante você, ao longo de 1 hora, 30 gramas. Quando eu falo isso, quer dizer assim, 30, 60 gramas, na 1 hora consequinte, mas você não precisa pegar e mandar de uma vez. Você vai pegar paçoca, você vai mordiscando, vai devagar. A bolachinha você vai comendo devagar. Você não precisa pegar e mandar de uma vez. Você vai ali, aos poucos, justamente para agilizar essa digestão sua e chegar na corrente sanguínea sem causar nenhum outro efeito colateral. E na parte do pós, eu até, como a Michelle fez, acho que eles fizeram os picos lá de Monte Verde, ela falou, e aí, Humberto, o que eu como agora? Eu esqueci de responder para ela. Aí, normalmente uma pessoa comum, se você pega um carboidrato, eles falam assim, para você logo depois do exercício, para você ter um melhoramento desse combustível que você perdeu, para o seu corpo voltar a estar se regenerando melhor, você está se recuperando. Você, no período de 2 a 5 horas pós-exercício, você está comendo entre 0,7 a 1,5 grama por quilo de carboidrato. Isso num período logo pós-prova. Isso te ajuda a ter uma recuperação melhor, os músculos já começarem a querer se readaptar. E depois você vai entrando na parte de exercício de alta intensidade. Quer dizer, você vai pegar para as pessoas comuns, que não exercem exercício de alta intensidade, esse tipo de pós não é tão necessário. Você pode fazer, mas se você voltar para a sua dieta normal, já vai ser suficiente, porque a gente tem uma dieta boa nessa parte de carboidratos, a maioria das pessoas. Então, se você voltar para a sua parte de 3 a 5 gramas normal que você come no seu dia a dia, no pós-prova, logo depois que você sair da prova já começar a fazer essa ingestão, auxilia seu corpo a estar se recuperando. Então, vai ter um tempo, pode diminuir o tempo de recuperação, então outro dia você vai se sentir menos dolorido, vai colaborar para o seu corpo estar voltando a fazer aquela contração, você não vai descer a escada daquele jeito bambo, muito louco, não vai estar conseguindo pegar o copo de água, a mão não vai estar doendo mais tanto. E, então isso vai melhorar a parte da recuperação muscular para você voltar para o seu dia a dia.
É lógico que existem outros tipos de carbo reload, né, de refueling, que é você voltar a ter o seu combustível para provas curtas. Tem gente que quer fazer isso logo em períodos muito curtos. Por exemplo, eu acabei de fazer uma travessia, parei num dia, tenho que voltar no outro, provas que são ultra trails, que você tem que fazer várias vezes. Aí você pode trabalhar com quantidades mais altas de carboidratos em períodos mais longos para você conseguir fazer essa reposição mais rápido. Tá? Mas eu achei que isso não vinha ao caso porque eu tenho medo da galera entrar para esse lado e acabar forçando muito a barra. Isso daí é para pessoas que já são mais atletas mesmo, para uma coisa mais forte. Tem um acompanhamento, né? Já tem acompanhamento. Tudo isso, assim, eu falo por cima, essas contas, porque o legal é fazer o seguinte: você vai pegar e vai meter isso aqui. Isso aqui pode fazer você engordar. Por quê? Porque você não sabe a quantidade de que você precisa. Estou falando uma margem, de 0,7 a 1,5. Então é legal você pegar, às vezes, jogar no meio, no menor. Uma pessoa comum, que não faz nada, você fazer a parte de colocar carboidrato no meio da atividade, isso já causa uma modificação, já causa um up para você. Para um atleta já seria uma coisa um pouco mais intensa, já tem que ser isso daqui mais fino. Esse tipo de coisa mais fino, porque eu queria falar para você, o atleta é questão de segundos. Para a gente, uma quantidade, 10 gramas de carboidrato no meio da competição de uma hora já faria diferença. Tá? Então, isso daqui você não precisa seguir a risca, você tem que entender que é legal você colocar carboidrato antes, durante e depois da sua prova, porque vai ser um exercício fundamental, vai ser o substrato fundamental para você exercer a sua atividade com um desempenho bom. Tá? Quando você pega um nutricionista que vai trabalhar para você nisso, por isso que eu falei do acompanhamento profissional no começo, que pouca gente usa esse acompanhamento e deveria mais gente procurar, o que acontece? A gente pega a pessoa, a gente entrevista a pessoa, vê como que é a rotina dessa pessoa, vê o que ela costuma comer, o que ela tem acesso a comer, né? Para a gente conseguir fazer o quê? Produzir um cardápio para ela, da quantidade de calorias que ela precisa do dia dela, pensando no dia que ela está treinando, no dia que ela está descansando, no dia que ela está competindo, no dia que ela está se recuperando. Então você gasta diferentes para momentos diferentes. E você vai pegar essas quantidades de carboidrato e encaixar nesses gastos calóricos que ela tem em cada um desses momentos. Porque você não quer dar excesso de caloria para ela, você tem que manter o movimento fino dela, você tem que manter o corpo dela no auge do desempenho. Então vai ser uma coisa bem trabalhada, não é simplesmente chegar lá e colocar. Tá? É por isso que o pessoal pergunta muito para mim, de quantas calorias eu preciso para tal coisa? Você trabalha na quantidade que você precisa e aumenta 500 calorias, já ajuda pra caramba. Agora não preciso falar para você que você precisa, que nem eu falei agora há pouco, de até 5.000 calorias para montanha. Você não vai conseguir carregar e às vezes você não precisa disso, porque seu corpo não chegou nesse nível. Porque você não é um atleta de alto desempenho que seu corpo exige, chega num, como eu falei para você, de VO2 máximo lá, muita gente não atinge aquela frequência cardíaca tão alta. Porque você não atinge uma intensidade de exercício tão alta por muito tempo para você ter um gasto de caloria tão alto. Porque você não é treinado. Seu treino é mais baixo do que um atleta que precisa de uma coisa maior. Então é tudo individualizado. A nutrição é uma coisa assim, muito flexível, mas extremamente individualizada. Então a gente tem que trabalhar pessoa por pessoa. Então se você tem um nutricionista para trabalhar junto com você, você chega nessas quantidades juntos de um jeito muito mais fino. Dá para trabalhar de jeito mais grosso, que ele fala para você quantidades pequenas já ajudam, vocês estão entendendo aqui o esquema que precisa. Mas se você quer saber isso daí mais fino, você quer ir além, aí uma consulta é o que você precisa para poder fazer todo o acompanhamento que você precisa ao longo de todo o seu período de treino, descanso e competição. Só uma colocação, um erro muito comum na parte nutricional é as pessoas quererem levar uma dieta para o treino, para a atividade física, do mesmo jeito que come no dia a dia. Isso. E o que come no dia a dia, nos horários que come no dia a dia, muda completamente. Você está colocando, eu preciso de uma refeição rica em carboidrato no pré, preciso de uma refeição balanceada, fracionada e regular durante toda a atividade esportiva e precisa de uma refeição no pós para recuperação e descanso. Ou seja, não é almoço, é café, almoço e janta. É o dia inteiro comendo. É o dia inteiro comendo. Você tem que ver outra coisa. Por exemplo, a gente estava conversando, é assim, dependendo do tipo de exercício que você vai fazer, você pega, eu estou falando muito de carboidrato. Carboidrato, a galera pega e você faz o quê? Carboidrato, comprar doce pra caramba, comprar maltodextrina, vou comprar mega massa, não sei o quê. Aí o que acontece? Passa 5 horas do seu dia comendo carboidrato. Chega na quinta hora, você quer bater no cara que te vendeu carboidrato. Tem um artigo meu legal que eu escrevi sobre isso, que é a parte do
a parte sensória, como sua alimentação é uma coisa muito fina, cultural, relacionada com várias coisas do seu corpo. Quando você muda o seu ambiente, eu acho que assim, um atleta, quando ele vive disso, essa quebra acontece tanto que ele acaba se acostumando, então ele consegue fazer a transição mais fácil. A gente, como atleta de final de semana, né, a gente não vai para a montanha, eu queria ir para a montanha todo final de semana. Mas se a gente não faz isso, quando a gente vai, a gente muda tudo. Né? Então, se você chegar na hora do almoço e ter que comer um lanchinho, aí chegar à noite, você meter um miojo, chega no terceiro dia, você quer aquele arroz com feijão, com bife que a sua mãe faz. Porque o seu corpo pede comida. E o que sua cabeça vê como comida? O que você tem no seu dia a dia, o que é um prato de comida de verdade para você. Então, quando você foca em carboidrato, é legal para você aumentar o desempenho. Mas se você não parar em certos momentos para você trazer coisas familiares, você não vai conseguir desenvolver o máximo que você vai ter perda de rendimento. Esse artigo que eu escrevi foi baseado na travessia que o pessoal fez na Praia do Cassino, que chega, eles demoraram 7 dias, no 5º dia o cara vira e fala, não aguento mais comer comida liofilizada. Comida liofilizada é comida? É. Vai ter sabor do quê? Tem sabor de miojo. Porque você bota saborizantes na coisa. Tem consistência do quê? Tem consistência de arroz duro. E não fica que o arroz que você faz em casa. A carne tem gosto do quê? Tem um gosto X, porque não tem gosto de carne. A comida não tem o sabor da comida. Então chega uma hora que te enjoa. Então você tem que pensar nisso. Que nem eu falei, tem gente que passa mal com excesso de carboidrato. Vai por quê? Vai com uma fruta desidratada. Vai com um doce de banana. Vai pro lado que você consiga comer. Aí tem hora que você vai precisar sentir um sabor doce. Que nem você tem vontade de comer um doce depois do almoço, você vai ter vontade de sentir um sabor salgado no momento do dia. Você não vai conseguir passar o dia inteiro comendo doce. Chega no almoço, você vai lá e toma um shake de malto, seu corpo não vai se sentir alimentado. Agora, se tiver uma competição de luta trail, esse tipo de coisa que você é obrigado a desenvolver esse tipo de coisa, você vai estar mais treinado e vai conseguir fazer essa transição mais fácil. Mas você vai parar ali e vai comer um sanduíche, uma coisa salgada, uma coisa que seu corpo identifique mais pro lado de uma refeição e menos pro lado de alguma coisa que você está enfiando para dentro. Porque senão chega uma hora que você vai até passar mal. Tem um colega meu que no meio da trilha, ele começou a passar mal, aí eu tirei da mochila um pão com salame e o cara ficou o pessoal mais feliz do universo, ele estava comendo um pão com salame. O cara não aguentava mais comer barrinha de proteína e sachêzinhos. Então você tem que saber do que você gosta, até onde você vai e como seu corpo funciona. Porque tem gente que come sachê, tem problema do intestino. Tudo que você vai aplicar, quantidade de carboidrato, etc., treino, você vai fazer primeiro em casa, num ambiente controlado. Você não vai chegar, nunca fui pra montanha, comprei comida liofilizada, vou fazer. Você nunca fez na vida. Chega lá, se cara inteiro, fica sem comer. Ou solta o seu intestino, etc. Você sempre testa em casa antes, para ver como você reage. Se você não souber como seu corpo reage, na hora que você está estressado, cansado, desidratado, com fome, não vai ser ali que você vai conseguir fazer. É que você tentar, nunca montou sua barraca, chega na trilha e quer montar a barraca. Já vi muita gente fazer isso daí, ele fica com a barraca e o cara acaba comprando a Decathlon e corre pra trilha. Então, se você não conhece seu próprio equipamento, se você não conhece seu próprio equipamento, seu próprio corpo, como você quer aplicar alguma coisa para você aumentar seu rendimento? Não aumenta. Entendeu? Por isso que eu falo, é movimento fino, nutricionista, paciente. Você vai sentar com o cara, vai entrevistar o cara, até o cara virar quase seu amigo. Você vai saber o que o cara gosta. Olha, vem em casa hoje, tem estrogonofe. Faz isso. O cara, você vai tentar aí entender como esse cara funciona. Porque a relação mais fina que a gente tem é com a comida. A comida se relaciona com a sua casa, a comida se relaciona com o seu bem-estar, porque quando você está triste, faz o que você come. Quando você está feliz, faz o que você come. A comida é uma coisa tão próxima da gente que se a gente não trabalhar de um jeito que ela tem esse valor pra gente, só trabalhar como outra. A gente fala assim, gostaria de estar comendo só uma piruazinha. Pega essa pessoa e faz o teste. Faz ela ficar comendo então uma piruazinha. Pega um suplemento e faz ela ficar tomando durante vários dias. Ela fica louca, não aguenta. A gente precisa disso. A gente se desenvolveu esse nosso paladar para a gente conseguir ter o máximo de rendimento, o máximo de absorção de todos os nutrientes que a gente tem no nosso mundo. A gente tem esse paladar exploratório. Tá? Isso faz parte da gente, na parte do esporte não muda. Por exemplo, uma coisa que é uma dica muito legal. Para hidratação, tem gente que não consegue beber água durante prova. Fala que a água não desce. A água gelada desce mais fácil. Na montanha é fácil porque a maioria das águas que você pega está mais geladinha. Mas o que você pode fazer? Pega um tangue de limão, coisa cítrica. Cítrico faz você estimular a salivação na boca. A salivação te dá um bem-estar, te ajuda a limpar aquela boca grossa que você estava de sede. Não precisa botar o sachê de tangue inteiro porque você vai ter muita coisa ali.
Você pode colocar um pouco para dar um sabor na água para você tomar e isso já dá uma melhorada no seu paladar. Então tem várias técnicas que você consegue fazer para fazer você tomar água, fazer você comer, para você trazer um bem-estar para aquela trilha e você desenvolver melhor. Porque o esporte é uma coisa que trabalha também sobre o psicológico. Você tem que trabalhar o psicológico junto com essa parte do seu corpo. Seu corpo não é assim de uma máquina. Você é um ser fisiológico, biológico, psicológico. Aí eu trouxe alguns exemplos de alimentos e a quantidade de carboidratos que cada um possui. Tá? Então, para você ver, para atingir essas quantidades de carboidrato não são muitas, não é muito. Tem muita gente que trabalha com pene batata doce, tem batata doce liofilizada. E a gente que fala batata doce ser melhor do que batata normal, você pode ver que tem mais carboidrato que a batata normal, então quem fala isso não sabe o que está falando. Então, assim, o que você precisa comer? Tem um mundo de possibilidades. É por isso que eu falo, o que você quer comer? Como a gente vai encadear isso com a sua trilha? O que você pode comprar? Aquele sachê ali, ó, tá caro. Agora você tem que ser mais barato. Vai ter duas propriedades, você tem carboidrato diferente. Aí você vê se ele vai ser interessante para você, se você pode acessar ele, não posso comprar isso daí. Aí você comprar uma frutinha, vai ficar mais barato. Então você encaixa de acordo com o orçamento, de acordo com várias coisas que a pessoa pode fazer. Beleza? Isso daí foi pra você. Isso daí foi pra você, você acha que não? Para a parte de esportes, a quantidade de proteína. A proteína gira em torno de 1 grama a 2 gramas por quilo da pessoa. Isso, quando você pensa essa quantidade, vai ser ao longo do seu dia. Você vai pegar isso, aí vai multiplicar pelo seu peso, você vai ter que gerir isso, por exemplo, 100 gramas, vai dividir isso em várias vezes ao longo do dia. O seu corpo consegue absorver no máximo 30 gramas de proteína por refeição. Então, antes de você fazer aquele shake monstruoso de 100 gramas, você vai virar só um xixicado. Então, o que você faz? Absorvendo isso por refeição parado, né? Não em movimento. Não com... Então, com o movimento você vai conseguir absorver com quase igual. Só que o problema é que em movimento a proteína tem uma digestão um pouco mais devagar do que o carboidrato. Então, se você se encher também de proteína, o negócio vai pesar um pouco. Então, a proteína é sempre interessante você comer no momento que você está mais estático. No momento que eu posso estar descansando, você fracionou várias vezes ao dia. Comeu de manhã, antes de começar a atividade. Comeu na hora do almoço, na hora que você fez aquela pausinha do almoço. Comeu na parte da tarde, quando você fez aquele lanchinho da tarde. Comeu na noite, na hora que você deitou ali para dormir. Você periodizou a quantidade de carboidrato de proteína que você precisa comer, várias vezes ao dia, a quantidade que você consegue absorver, sem te incomodar a sua parte de digestão. Tá? Então, aquelas refeições que a galera faz, por exemplo, churrascão, você vai lá e mete aqueles 3 kg de carne ali na vontade. Aquilo lá não vai ser absorvido pelo seu corpo, você não vai ficar monstrão. Não vai ficar aqueles caras de academia porque você comeu aquele monte de proteína. Proteína você não precisa ir nessa parte tão alta. Não é relacionado à quantidade, mas sim ao fracionamento dentro do que você precisa. Porque assim, o seu corpo vai estar precisando de proteína em todos os momentos. Estou fazendo exercício, pós-exercício, o seu corpo vai estar se recuperando daquele exercício. Então você tem que dar substrato de proteína para estar reconstituindo o seu músculo. Está fazendo ele recuperar e crescer. Então você está entrando ali 5 vezes de 20 gramas de proteína, você está lá. No final do dia você vai ter ingerido 100 gramas e seu músculo vai ter em todos os momentos conseguido a quantidade de proteína que você precisava. Então o seu músculo vai estar bem nutrido para estar crescendo. Se você falar e fez aquela bomba de proteína, você não absorveu, jogou fora e passou o resto do dia sem comer proteína. Então, se você fracionar, você tem um desenvolvimento muscular muito melhor, uma recuperação muscular muito melhor do que você fazer bombas, etc. Então, normalmente você trabalha nessa base de 30 gramas, eu acho que você varia de pessoa para pessoa, mas você tem a base estudada nas margens melhores, de 20 a 30 gramas. Quando a gente fala de lipídio, de gordura, aí quando a gente fala da parte de gorduras, a gente sempre trabalha na parte de 20 a 35%. Quando eu coloquei esse VET, a gente é meio louco, a gente fica nos nomes nutricionais. É o valor energético total do que a pessoa precisa. Tá? Se a pessoa precisa de 2.000 calorias, vai ser de 20 a 35% dessas 2.000 calorias, que ficaria entre 44 a 77 gramas de gordura ao longo do dia dela. Tá? A gordura é uma coisa que o pessoal acaba menosprezando. Eu quero emagrecer, vou cortar gordura. A gordura faz parte da sua parte dos neurônios, faz parte dos seus hormônios, faz parte dos seus coxins do corpo, faz parte da sua pele, faz parte da produção de hormônios, faz parte de N fatores do seu corpo. Se você tira a gordura, eu quero baixar minha gordura abaixo de 3% porque eu quero ficar muito trincado. Você não vai produzir hormônio, você vai passar mal pra caramba, não vai ser interessante.
Ah, mas eu vi lá que o fisiculturista faz. O cara faz, mas ele não vive daquele jeito. Ele está naquele período por, sei lá, uma semana no máximo. Saiu daquela semana, o cara volta a comer que nem um condenado porque o corpo não consegue ficar daquele jeito. E tem níveis de gordura que você só consegue chegar ou tendo um metabolismo muito bom ou fazendo aquelas famosas injeções para você estar trabalhando o seu metabolismo de um jeito além do fisiológico. Né? Então, assim, gordura é importante. A gordura vem de diversas fontes. Castanhas, óleos. É interessante o quê? Outro pouquinho. A gordura também tem a complexidade das gorduras. Gorduras que são absorvidas mais rapidamente. Né? Você tem o TCM, que é o óleo de coco, que absorve um pouco mais rápido. Você vai ter, quanto mais longa a cadeia, por exemplo, o azeite vai ter uma cadeia um pouco mais longa, então ele vai ser absorvido mais devagar. Tá? E isso vai também, dependendo do tempo que você tem para comer, vai te trabalhar a sua digestão. Então você tem que pensar nesse tipo de coisa. Não estou mandando ninguém tomar óleo de coco. Porque isso daí acontece aqui. Eu estava conversando com um colega que foi para alta montanha, o óleo de coco foi interessante para fazer o suplemento energético dele quando ele estava precisando descansar. Em alta montanha, quando você tem o seu intestino não está funcionando legal, então você precisa de uma coisa que é absorvida por outras vias do que a via normal de absorção de gordura do intestino. Uma coisa que vai entrar mais rápido no seu intestino, então o óleo de coco foi interessante nesse motivo, para esse momento. Então quando você trabalha a pessoa, como eu falei, o que você vai fazer? Como a gente vai trabalhar, vai depender disso. Tá? Você vai trabalhar, o abacate tem gordura, vai ter o azeite, vai ter o óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, cada um tem uma composição diferente, que é legal você estar adicionando as coisas. Você pode estar adicionando em momentos de fazer a comida, você pode estar adicionando na pão e na manteiguinha. Isso vai causar um benefício para o seu corpo no momento de exercício e no momento de recuperação também. Então você não pode se privar disso. Você trabalha dentro dessa margem, tá ótimo. Não acima nem abaixo, bonitinho. Pode passar, Bruno. Faz diferença a carne na alimentação? Se faz diferença a carne? Essa proteína que vem da carne não é melhor absorver? A proteína da carne ela tem um valor biológico maior, que a gente fala. Isso quer dizer o quê? Então você pega todos os aminoácidos que existem, a carne é o que vai ter os aminoácidos que você mais precisa. Ela vai ser quase completo aminoácido, porque é o quê? Porque ela é músculo, a carne ela vai constituída disso. Quando você entra nas partes de proteínas vegetais, elas já não têm todos os aminoácidos que você precisa, ela não tem o valor biológico tão alto. Você precisa realmente da carne? Não, você pode ser vegetariano. Só que para você ser vegetariano, você vai ter que entender que a pessoa que está comendo carne vai estar tendo um leque maior desses aminoácidos. Então você tem que se adaptar, você tem que saber o que comer, como comer, para você conseguir esse mesmo leque. Tem um pouco mais de trabalho para repor, né? Que não chega. Não digo tanto trabalho, você vai ter que ter uma diversidade maior de alimentos, tá? Vai ter que pensar nos tipos de cozimento também, porque a carne às vezes já tem uma coisa mais nosso dia a dia, às vezes você vai ter que bater de uma coisa, cozinhar outra, grão demora um pouco mais para cozinhar, tem todo um trabalho que você vai ter em cima. Tá? E tem certas combinações que você tem que fazer entre alimentos para você conseguir atingir o maior aspecto, o melhor espectro de aminoácidos. Por exemplo, a combinação que é perfeita, é o nosso arroz com feijão, que seria uma leguminosa com cereal. Isso seria tanto a parte da soja, com a aveia, você fazer qualquer tipo dessas misturas, né? o milho com o grão de bico, você vai misturando duas espécies que tem um aminoácido que falta na outra, e quando se juntarem fica um negócio legal. Agora as quantidades que você vai trabalhar também vão ser diferentes, porque soja é rica em proteína, mas um bife de carne vai ter uma quantidade muito maior de proteína do que um tanto de soja. Aí o que acontece? Você vai ter uma quantidade bruta para você comer. Então você tem que trabalhar essa quantidade também, como você vai dividir ao longo do dia, se você vai, dependendo do jeito que você precisa em questão de volume, não consigo comer tanto, ou tem que ir numa competição, não vou conseguir cozinhar, você vai ter que entrar para a parte suplementar, existem proteínas vegetais para você suplementar. Então eu queria falei para você, individualizado. Conforme você precisar trabalhar, dá para ser vegetariano, você tomar cuidado com certas coisas, entender como funciona o seu dia a dia, para você conseguir estar tendo o melhor desempenho dentro desse fator que você colocou como uma crença sua, como uma coisa que você vai seguir. Mas tem atletas vegetarianos aí que desenvolvem um esforço, né? Existe. A parte do frugívoro vai ser um pouco mais difícil. Se você for comendo só fruta, você escapa de um monte de coisa. A fruta é legal, mas ela não vai ter todo o nutriente que você precisa. Esse cara vai ter um pouco mais de trabalho. Trabalhar uma gama tão grande, eu acho que você vai ter que ficar só nas frutas, você vai ter que ir para outras coisas. O cara fala que é frutífero, mas ele entra em grãos, entra em várias outras coisas e ele não fala realmente na dieta.
e tem que ver também o tempo que ele está assim. Se você ficar vegetariano por 2 meses, beleza, você não vai ter uma depressão tão grande das coisas do seu corpo. Fica 1 ano, fica 3, 4 meses, chega um momento que, se você não fez a transição correta, você vai começar a sentir as faltas, e isso acontece no seu corpo. Você tem que fazer do jeito correto. Mas isso não é um fator limitante. Isso é um fator para você trabalhar para conseguir exercer. Mas não que te limita a fazer uma coisa melhor que a outra. É o que você quer ser, você trabalha do jeito que você quer ser. Ponto. Aí a gente entra numa parte muito importante que a maioria das pessoas negligencia. Eu falo isso na parte escalada e na parte de trilha. Eu consigo fazer trilha com 500 ml de água. Parabéns, você consegue. Mas a sua chance de pegar uma insolação, passar mal, ter uma diarreia osmótica, você chegar a desmaiar, você não sabe como vai estar a temperatura naquele dia, é muito alta. Então você nunca sabe o que vai acontecer. Trabalhar com certos limites, por exemplo, eu faço minhas trilhas carregando 6 litros de água. Cara, você é exagerado pra caramba. Eu tomo água pra um caramba. Meu suor é muito alto. Eu acho que se eu precisar fazer uma trilha mais contínua, eu posso trabalhar numa margem bem mais baixa que isso. Eu trabalho isso porque é uma margem de conforto. Eu me preparei fisicamente para carregar esse tanto no ritmo que eu quero. Então, como eu falei para você, eu preparei a minha técnica para o que eu quero fazer. Entendeu? Então, assim, eu só acaba negligenciando isso porque acho que nem eu falei para você do peso na escalada. Se eu perder peso, eu vou escalar melhor. Se eu tirar 500 ml da minha mochila, eu vou andar muito melhor. Aí chega no final da trilha e o cara tá, pega sua água pra mim. A garganta tá seca. Carregado. O cara sai passando mal, o cara baixando a pressão. O que acontece? Quando você consegue ficar de 20 a 30 dias sem comer nada, porque o seu corpo tem uma reserva de gordura, sem tudo o seu músculo para consumir, sua gordura para consumir. Só que a água, você só consegue ficar de 3 a 4 dias. Então, se você não fizer esse ajuste fino do quanto você precisa de água, você consegue fazer um certo condicionamento, portanto você precisa beber, mas você precisa saber como o seu corpo funciona, em questão de quanto suor você produz e do quanto isso afeta o seu desempenho. Porque eu acho que assim, um atleta nunca vai terminar a prova dele com o mesmo tanto de peso que ele começou, porque ele vai suar pra caramba. Um atleta de elite de ciclismo chega a perder quase 10 kg de água. Você olha a perna do cara, é a coisa mais doida. O cara só tem aquelas veias assim, a fibra muscular, assim, o cara é totalmente desidratado. O cara se submete aquilo, durante aquele tempo, e depois vai passar vários dias se recompondo. Agora você, até de final de semana, que não tem treinamento, no meio da trilha, faz um negócio desse, você vai passar mal e vai ter trabalho para alguém. Então é interessante você saber como trabalhar o seu corpo, quanto você precisa para você trabalhar dentro do seu limite. Tá? A parte de sudorese do seu corpo gira em torno de 200 ml a 2,4 litros por hora, dependendo da pessoa. Por exemplo, eu sou pra caramba, então eu deixo nessa base de 2 litros. Eu fico com a camisa sopadinha rapidinho. Isso varia com a pessoa, varia do ambiente. Se o ambiente está frio, está quente, a sua frequência cardíaca está andando muito rápido, está andando mais devagar. Então tem gente que fala, alta montanha você não pode andar rápido. Se você andar rápido, o que acontece? Você fica suado. Você fica suado, você fica molhado. Você fica molhado, fica frio. Você vai molhar sua roupa. Então, várias etapas que você está tendo um problema. Aí o que acontece? Esse cara vai trabalhar ritmo, ele vai saber o quanto ele produz de suor, ele vai ter todo um ajuste fino de como ele trabalha. Eu acho que lá talvez tenha o gelo para derreter para conseguir água um pouco mais fácil do que a gente que tem os pontos específicos. Como o seu Bonet que sabe os 14 pontos de água do Pico dos Marins. Só ele sabe esses 14. A água é super necessária para você transportar a parte de glicose, a parte de sais. Então, se você não está se hidratando, você não vai conseguir fazer o exercício direito. Você não vai conseguir suprir o seu corpo nas coisas que você precisa. Então, você vai ter queda de rendimento. Então, você precisa da água, não é simplesmente enfiar carboidrato para dentro. Até porque, você vê, você bota uma paçoca na boca, a boca seca na hora, você vai ficar a boquinha para dentro. Então, se você não comer mais devagarzinho, tomando uma aguinha ali, você não vai conseguir absorver legal aquele carboidrato, pode causar desconforto para você de aumentar a quantidade de açúcar no seu estômago, puxar água, aumentar a parte de água no seu intestino e causar uma diarreia. Tudo isso tem que ser ajustes finos, que você tem que saber do seu corpo e quantidades que você precisa. Em ambiente quente, uma perda de 2% do seu peso em água já é o suficiente para mudar sua função cognitiva e a performance. É aquele cara que no final já começa a falar asneira, tropeça e etc. Isso acontece muito. A gente fala que parece brincadeira, mas 2% do peso corporal é fácil. Ainda mais pra gente que não está treinado.
A pessoa que está treinada, ela consegue lidar com isso porque ela treinou. Ela passou por muito tempo isso, o corpo dela tem uma resistência maior a esse tipo de acontecimento. A gente, na hora que a gente entra nesse estado de desidratação, a gente já começa a sofrer muito mais. Tá? E em ambiente frio, o erro de 3 a 5% vai comprometer muito o seu rendimento. Mas eu acho que em ambiente frio você não fica suave. Você fica muito suave. Porque você vai desidratar por causa que o ar está seco, você está respirando um ar frio, seco, então você perde muita umidade do seu corpo pelas vias aéreas. Você chega a perder mais por via aérea, né, por causa do pulmão, respiração, do que a parte da pele. Você vai ter urina e vai ter fezes. Então você vai perder peso corporal. Se você não se hidratar direito, isso é um fator para você ter mal de montanha. E tem a questão da radiação, que não é algo assim. Da radiação. Tanto a neve que vai refletir a luz do sol, outra camada que é menor, né, de gases para fazer a parte de filtrar os raios solares, quanto a incidência não tem nada na frente. Vai tomar aquele, tanto que tem, que eu mostrei aquela fotinha do solzinho bonitinho no sorrisinho. Eu já vi tem muita foto da galera que vai para alta montanha, vai escalar em neve, etc. Volta só com aquela marca do óculos aqui um negócio vermelho absurdo de queimado. Porque queima muito, deserto queima muito, gelo queima muito, porque ele vai ter toda essa parte da radiação que é muito mais jogada para você, que nem ir pra praia que a radiação bate no mar e vem para você, né? Então você queima muito mais do que no seu dia a dia. Pode passar, né? Isso é um quadro legal, que eles falam da temperatura do ambiente em relação à atividade. Então você percebe o quê? Que se estiver acima de 29 graus, já é o suficiente para você ter que suspender uma atividade ao ar livre. Já é um tipo de coisa que vai afetar muito o rendimento de uma pessoa. Ela vai ter uma sudorese muito alta. Lógico que existem ultramaratonas e ambientes inóspitos, desertos, mas não são condições ideais para atletas de elite treinados. Esse tipo de condição já vai ser, se você não fizer toda a parte de planejamento de prova, o Moreno está super acostumado com o que ele faz, essa parte de fazer os pontos de hidratação, pontos com sombra para você sentar e descansar um pouco, não ver o trajeto que vai ser feito, isso aqui vai ter um sério problema. Isso aí é a temperatura percebida pelo corpo, não é pelo ambiente. Porque às vezes nem todo mundo consegue calcular a temperatura do índice de calor e sensação térmica. Sensação térmica é o que o corpo sente abaixo de 25 graus. Índice de calor é o que o corpo sente acima de 25 graus. Eu entendi essa tabela aí, ela é o grau com relação ao ambiente ou só corporal? Corporal. Ah, tá. Então você vai estar na parte interna de temperatura corporal. Problema. O que vai acontecer? Se você está desidratado, você não consegue fazer o controle termostático do seu corpo. Normalmente ninguém controla isso, né? Ninguém controla. Sabe aquele negócio? Se você começa a ficar super aquecido, você aumenta sua frequência respiratória, você começa a respirar muito mais rápido, você perde desempenho. Tem gente que a pressão dá aquela baixada, porque você vai ter uma vasodilatação, ou no caso, às vezes, uma vasoconstrição, para você conseguir mandar mais fluxo sanguíneo para você irrigar as partes. No caso, normalmente é uma vasodilatação para você conseguir tirar esse calor que você está tendo. Você passa mal, não. Hipertermia. É a famosa, que o cara está no meio da trilha e fala assim, minha pressão caiu. Às vezes o cara não tomou água direito, não fez. No metrô acontece muito, você está no dia a dia, naquela pegada, aquele monte de gente ali sufocando, você está ali. Foi. Faz parte. E a hidratação gira muito em torno disso. Regulação de temperatura corporal. Isso daqui é extremamente importante para todo tipo de exercício. Porque isso daqui vai fazer você suar mais, suar menos, passar mal, ter um infarto. Passa tudo por esse tipo de mecanismo. Mas como se mede isso? Isso daí você pode fazer por percepção própria. Você sabe que você está ficando muito calor. Então você começa a se sentir mal. Você sabe que você vai ficando... Por exemplo, você está com a jaqueta, está fazendo aquele exercício no sol. Você sabe que está passando mal. Começa a se sentir mal. É o sinal do seu corpo. Você não precisa seguir isso daqui regularzinho. Normalmente quem faz isso daqui é controle de prova. Os caras nem liberam a prova para começar, se começar a chegar nesses patamares, ou se eles fizerem cálculos no dia do ambiente que vai ter as provas. Por exemplo, esse tempo atrás teve... Qual foi a outra maratona? Nos Estados Unidos que eles tiveram que... A gente lá no Desafio das Serras, acontece direto. Tiveram que suspender. Eles socorrer atletas desmaiados por hipertermia. Eles suspenderam porque teve muitas chuvas, umas quedas de temperatura muito bruscas. Já tivemos que levar a atleta para o hospital e ficar 3 dias em coma por causa disso. Aí eles suspenderam a prova porque sabiam que esse nível que ia chegar
e vai ter um risco muito grande para os participantes. Então, antes de iniciar a prova, já suspenda. Isso aqui é mais interessante para você entender que você precisa estar consumindo água em intervalos para você regular a temperatura corporal. É que nem para você do carboidrato, você precisa seguir isso aqui fino. Porque você não tem como medir. Às vezes tem gente que usa aqueles relógios, tem os sensores, você consegue ver e tal, como que tá. Mas, não necessariamente você precisa seguir isso fino. Você precisa entender que a hidratação, se você tiver uma noção do seu corpo, eu já passei mal na serra fina, a gente está fazendo, você sente super aquecido, aí você dá aquela parada na sombra, abre a jaqueta, joga uma água na nuca, dá aquela respirada, pezinho para cima, voltou. A maioria dos casos de morte súbita no esporte é isso. Você aumenta a frequência cardíaca, você acaba tendo problemas no coração. E ainda mais a gente que é esportista de final de semana, então a gente não sabe se a gente tem alguma coisa. A gente não vai no cardiologista, a gente não faz teste de esteira, a gente não... só vai. Então, aquele negócio, pega o mochila, vamos, só vamos. Só vamos. Pode passar. Aí a gente entra nas quantidades. Quando a gente fala de água, de 250 ml antes do exercício, 1 hora, 2 horas antes do exercício, é legal para você estar começando a fazer essa regulação do seu corpo. Porque assim, se você vai fazer um exercício de manhã, você acabou de acordar, você passou 8 horas dormindo, aí não tomou água nenhuma, você precisa estar começando a colocar essa água para o seu corpo funcionar, porque ele participa, como eu falei, de várias seções do seu corpo. Durante o exercício, isso varia de pessoa para pessoa, de acordo com o sudorese e o quanto ela consegue tomar de água. De 500 ml a 2 litros por hora. Tá? Por hora. Pensando numa montanha, é água pra caramba. Você não precisa seguir isso à risca, falei pra você. Isso daí você consegue fazer o quê? Numa corrida. Você vai estar lá, aquele cara que está correndo com um copo d'água, bebe um copo, joga 3 nas costas, bebe mais um, porque tem 7 pontos de água para ele passar aí num pedacinho e depois dali 1 hora vai ter outro. Aí você não precisa desse tipo de coisa. Em ambiente frio, o mínimo que você pode tomar de água no dia é 3 litros. Isso eu falo para você porque eu estava montando o Ricardo estava te falando que foi para alta montanha. O pessoal na alta montanha não toma água, porque não sente sede. Você está num ambiente frio, você está todo aquele mal de altitude, você não tem vontade de beber água. Isso daqui fala de hidratação. Quando você fala de hidratação, você tem uma vasoconstrição, né? Quer dizer, o seu batimento vai apertar, vai aumentar o fluxo, o seu batimento cardíaco, para você conseguir fazer aquela irrigação, perder a temperatura, fazer todo o seu controle do seu corpo. O que acontece? Aumentou a frequência cardíaca em alta montanha. O sangue correu mais rápido, você tem extravasamento de água do seu vaso, dos seus vasos sanguíneos, para os tecidos. Isso é o gerador de edema. Tem muita gente que fala, estou na alta montanha e me falaram para tomar um diurético para melhorar sintoma de alta montanha. Diurético não é para tratar sintoma, não é para você não ter problema nos mares de montanha. Diurético é para tratar quando você está tendo. Quando você está tendo, você teve já, você está com edemas, ou no pulmão, ou cerebral, você está tendo alguma coisa, então você precisa jogar essa água fora. Então você vai tomar um diurético. Agora, isso lógico o médico vai estar fazendo, né? Por conta própria, ou alguém treinado vai estar fazendo. Agora tem gente que toma por conta própria antes. Se o cara está desidratado e manda um diurético, aí o cara vai ter edema mesmo. Aí o cara vai cavar a própria cova. Então, para você ver como que é fino esse tipo de ajuste, como a água participa dele, o pessoal negligencia muito. Ainda mais no ambiente frio, né, de alta montanha. Quando a gente fala de sódio, a galera está numa moda agora de pastilha de sódio que eu nunca vi. A galera quer repor sódio de qualquer jeito. O sódio, ele é importante pra caramba. Você usa ele para transporte, ele está relacionado a transporte de glicose, ele está relacionado a trazer água para o corpo, N coisas. Só que assim, para você precisar de uma reposição de sódio extra, de suplementação, você tem que estar perdendo muito sódio. Você tem que ter um suor absurdo, porque o suor fica branco a pele. Suor demais. A reposição de sódio gira em torno de 0,4 a 0,7 gramas por litro de suor que você perder. Você tem que ter uma noção de quanto você perde de suor, né? E o que acontece? Normalmente na nossa alimentação, a gente já consegue repor o sódio que a gente perde por um esporte comum. A não ser que você seja um atleta de alto rendimento, uma ultramaratônica, você vai ter todo um aspecto muito mais forte para você estar se repondo. Mas que ele coloca aqui, 1 grama de sal de cozinha vai ter 380 mg de sódio. O miojo, um sachêzinho daquele de miojo já tem 1,6 gramas. Eu falei que você precisa ali de 0,4 a 0,7 por litro de suor. Só aqui, você já bateu 3 litros, praticamente. Então,
até onde é necessário. Tem a galera que já seca aquelas pastilhinhas. Tem muitas daquelas pastilhinhas de sódio que são ridículas. Você olha aquela quantidade, aquele sódio que tem ali, não serve para nada. É para vender. Muitos suplementos são feitos para vender. Então, se você toma suplemento sem saber, porque o seu amigo falou que é legal, porque falou que melhora, consulta alguém que sabe te falar sobre de verdade. De preferência, um nutricionista. Porque a gente estuda esse tipo de coisa e sabe falar sobre suplemento. Tá? E suplemento é para quê? Para suplementar. Quando você precisa de alguma coisa extra alimentação. Quando a sua alimentação supre o que você precisa, você não vai precisar de proteína extra, você não vai precisar de sal extra, você não vai precisar de carboidrato extra. Porque na alimentação você já consegue. Então, um suplemento não melhora. O suplemento agiliza quando você precisa de alguma coisa mais rápida. Por exemplo, o nosso colega vai fazer uma trilha muito forte, que vai ser em um curto período de tempo, vai ter que carregar muito pouco peso, não vai ter tempo de cozinhar, ele treinou para isso, totalmente preparado. Então, ele provavelmente vai trabalhar dentro de suplementos, de comidas semi-prontas, ou suplementos em pó, para dar a energia dele nesse período, e depois ele vai voltar à rotina dele normal para a recuperação muscular do corpo. Né? Então é um período, periodização. Tá? As cãibras. Tem gente que fala assim, tô com cãibra, toma uma banana. Vai melhorar não por causa do potássio da banana, mas porque cãibra é muito relacionado àquilo. Primeiro, desidratação, falta de carboidrato, terceiro, sódio, aí depois você vai pensar em potássio. Eu não sei nem falar para você de onde surgiu a ideia de um cãibra relacionado com potássio. Porque o potássio, sinceramente, na parte de contração muscular, não tem uma relação fina assim. É mais relacionado com cálcio, que você tem uma dieta pobre em cálcio, mas provavelmente você tem uma cãibra, né? Porque você precisa da troca de cálcio e energia para você conseguir fazer a contração muscular, travar o músculo e ficar. Mas, quando você pensa nesse tipo de coisa, você come a banana tem o quê? Tem carboidrato. Você está dando energia para aquele músculo que estava travado conseguir se relaxar. Você está suprindo aquele cara que tinha feito aquilo. Quando você coloca água ali, o músculo às vezes está num estado de muito radical livre com excesso de treino. Então quando você coloca água, você consegue aos poucos aumentar a circulação do seu corpo, oxigenar e melhorar com a circulação e fazer o seu corpo se descontrair. Então, muita coisa que é dito popular não funciona. Aí eu volto para a parte do começo. Então a gente lê as coisas da internet e quer aplicar, porque o cara falou que dá certo. O cara às vezes falou que dá certo, mas o cara sabe a coisa muito por cima, não sabe falar certo como as coisas funcionam. Tá? Então, fala do potássio, fala do não sei o que, você não consegue aplicar isso direito. O seu caso não é esse, você acaba passando mal, gastando dinheiro à toa ou piorando o seu estado. Se o seu problema é desidratação, você vai lá e mete uma pastilha de sódio, porque você acha que você tem um cãibra por causa disso, você se desidratou mais ainda. Então você tem que saber o que está acontecendo. Pô, eu andei por várias horas, tomei pouca água, estou sentindo que está dando cãibra, cansaço vai te dar cãibra, desidratação vai te dar cãibra, o cansaço vai estar relacionado à falta de carboidrato por depressão de energia. A primeira coisa que você faz é parar, tomar um gole d'água e comer alguma coisinha. O seu corpo vai voltar a um nível muito melhor do que se você continuar se forçando ali, achando que o sódio vai virar alguma coisa. A próxima coisa eu gosto muito de falar porque o pessoal acaba passando meio batido, a parte de suplementos. O suplemento está muito em moda. Você olha suplemento, eu acho que a galera entra na academia como suplemento. É quase uma coisa tipo, já assim, você quer fazer academia? Quero, então tá aqui seu pote de whey, pode entrar. Porque o pessoal relaciona muito suplemento com algo mágico que melhora o seu rendimento muito, magicamente. Sem fazer força. Sem fazer força. A gente está na moda da época das coisas mágicas, você não tem que fazer força. Perca a barriga em 3 dias sem comer nada diferente. Faça a dieta da sopa, que não sei o que lá, você fica fino, não sei o que. Então a gente quer alguma coisa mágica. A própria pílula do câncer. Quando o cara criou aquele substrato, que estava sendo analisado em ratos, teve uma certa melhora em certos tipos de câncer muito específico em rato. Aí a galera quis pegar aquilo e jogar para a população. Sendo que câncer é uma coisa N, tem vários tipos de mutação, uma coisa louca. O cara quer aplicar aquilo que estava sendo estudado ainda direto à população. Então toda vez que o pessoal extrapola esse tipo de coisa, acha que existe um elemento mágico, uma coisa mágica, você sabe que é mentira. Não vai ter nada mágico, vai ter coisas que você vai conseguir encaixar no seu dia a dia conforme a sua necessidade. Isso vai variar. Mas minha amiga come goji berry e melhorou não sei o que lá, parabéns pra ela.
efeito placebo, é uma coisa que existe muito, vários estudos mostram efeito placebo, e ele funciona, ele melhora o rendimento, o efeito placebo. Você acreditar que aquilo lá vai melhorar, melhora. Ninguém sabe como funciona essa parte psicológica do seu corpo, mas existe. Né? Então você tomar uma outra pessoa como parâmetro, não é parâmetro. Eu acabei de falar, como técnica de escalada, como biotipo, cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso comparar o meu dia com o dia do Vorney para criar um hábito alimentar. Virar para o cara assim, você vai comer isso baseado no que eu como. Ele não gosta da mesma coisa que eu, ele não faz a mesma coisa que eu, então isso vai dar ruim. Pode passar. Colágeno e BCAA. Eu falo que eles são grandes conflitos, coisas que vendem muito, que estão extremamente relacionadas à nutrição. Eu trouxe esses dois porque na parte de escalada o pessoal fala muito de colágeno. Estou com problema de junta, não sei o que, melhorar a articulação, não sei o que. Corta pro lado, Bruno, só ver se vai passar direto. Passou direto. Volta. Volta mais um. Quando a gente fala de colágeno, o que acontece? O colágeno está presente em tecido conjuntivo, ou seja, cartilagens, a parte de pele, a parte de cartilagem, mas essas partes de unha, etc. do corpo. Você pega isso da onde? Do boi, o pessoal aproveita os ossos para fazer toda essa parte de uso do couro dele para criar a gelatina e o colágeno. Saiu estudos muitos anos atrás falando que se você tomasse colágeno, você aumentava a produção de colágeno no seu corpo. Isso era bom para a sua pele, ficar bonita. Era bom para melhorar dores articulares, se você tem problemas de bursite, etc., se você tem desgastes articulares. Só que o que acontece? Isso não funciona. Porque os componentes do colágeno, que é a hidroxiprolina, que são certos tipos de aminoácidos, eles fazem parte da síntese do colágeno do corpo? Fazem. Só que eles fazem parte quando o seu corpo produz. Quando você ingere aqueles aminoácidos, aquela hidroxiprolina, não vai para a sua síntese de colágeno. Ela não vai para lá. O seu corpo ele tem que produzir aquilo, porque ele tem uma via específica de produção. Você enfiar de fora não gera uma produção maior. Você não está ajudando o seu corpo a produzir. Como você ajuda o seu corpo a produzir? Dando a quantidade que ele precisa de proteína no dia. Quando você come a proteína, você come a cadeia completa de aminoácidos que você precisa. E o seu corpo ele pega esses aminoácidos, transforma em outros aminoácidos quando ele precisa, ou pega os essenciais e joga para onde ele precisa. Quando você come colágeno, ele vai pegar o quê? Ele não vai absorver o colágeno, ele vai pegar a molécula do colágeno, vai chegar no seu estômago, vai ser quebrada em aminoácidos que vão ser absorvidos. Então, o que acontece? O colágeno ele é uma proteína ruim, o valor biológico dela é inferior à carne. Tem estudos que mostram que ela é pobre de triptofano, que é o aminoácido essencial. Se você come ela junto com uma proteína de alto valor biológico, sei lá, etc., por ela ser pobre de triptofano, ela tem uma quantidade de aminoácidos, uma quantidade de aminoácidos básicos, vamos dizer assim, os mais comuns, em grande quantidade, que vão atrapalhar a absorção dos outros aminoácidos que a proteína melhor tem. Compete por estar entrando no seu corpo, então você vai ter um aproveitamento pior daquela proteína boa que você estava comendo. O colágeno serve para quê? Para nada. Os caras falam assim, não, mas melhorou o meu rendimento. Você come bastante proteína? Você come a proteína na quantidade que você precisa? Ah, não sei. Não. Então quando você pega uma pessoa que tem uma gestão deficiente de proteína e está comendo colágeno, você, por tabela, está dando proteína para ela. Não é uma proteína muito boa, mas é proteína. Então eu acho que a pessoa vai ter um certo aumento de alguma coisa. Porque você está dando um substrato que a pessoa não estava ingerindo antes. Entendeu? Isso acontece muito com a parte de idosos, pessoas, normalmente a população acaba ingerindo, mas a parte de mulher, proteína abaixo do que precisa. Ah, mas tomei colágeno melhorou minha pele. Se você tinha uma ingestão suficiente de proteína e começou a comer, aí a sua resposta, do porquê melhorou. O BCAA. Ah, não, o BCAA melhora o rendimento, melhora não sei o que lá. BCAA são tipos de aminoácidos, tá? Que são os aminoácidos de cadeia ramificada. Você precisa ingerir eles isolado, dessa forma isolada? Não. Por quê? Porque na proteína de alto valor biológico já tem todos os aminoácidos. Você ingerir ele de forma isolada melhora alguma coisa? Não melhora. Porque na proteína já tem as quantidades que você precisa, seu corpo sabe trabalhar aquilo. Ah, mas o amigo tomou e melhorou. Ele come a quantidade certa de proteína? Você não come, ele está botando o que estava faltando. Então não vai melhorar. Agora o cara falar que melhorou o rendimento, ele comia proteína e comeu isso daí, feito placebo.
Beleza? O whey protein. Não vai aparecer os desenhos que eu tinha feito que não está rolando, mas eu tinha colocado assim. O primeiro whey ali ia ser o whey concentrado. O que seria o whey concentrado? Você pega a proteína do soro do leite, faz a filtragem dela do soro, né, para você fazer essa separação, e você vai ter uma quantidade grande de proteína e açúcares do leite, porque você concentrou a proteína que estava no soro. O soro tem um monte de água e um pouco de proteína no meio. Você filtra para fazer essa concentração, para juntar um tanto de proteína e tirar um pouco dessa água. Então isso seria o whey concentrado. Aí a gente pega e entra pro whey isolado. O que é o whey isolado? Você pegou aquele whey, você concentrou e você tira os carboidratos que tem nele, deixa uma quantidade baixa de carboidrato que tem nele. Isso é interessante para quem? Para alguém que tem algum problema com lactose, etc., fica menor a quantidade de lactose na quantidade de whey. A gente vai mais para frente. Whey hidrolisado. O que é o whey hidrolisado? A molécula da proteína do soro do leite passa por um processo de hidrolização que vai quebrar aquela molécula, vai fazer com que ela fique mais rápida de ser absorvida, porque ela vai estar em partículas menores, não vai estar aquela molécula complexa que o seu corpo vai ter que digerir. Tá. E o que isso muda no seu corpo? Nada. Por que não muda nada? Porque o seu corpo, o que vai diferenciar do whey concentrado para o whey isolado, vai ter um aumento de 2 gramas, a cada 30 gramas de produto vai ter 2 gramas a mais de proteína. É o dobro do preço. Não vejo vantagem. A gente vai para a parte do hidrolisado. O hidrolisado digere mais rápido. Mas você precisa de que ele digere mais rápido? Você tem algum problema intestinal que te impede de absorver a proteína normal e por isso que você precisa que ela seja digerida mais rápido. Você está numa competição que você precisa ganhar tempo de comer na comida, então você precisa ter uma digestão mais rápida, fazer o evento gástrico mais rápido, então por isso que você precisa tomar ele? Não, eu quero ganhar só massa muscular. Ele é mais caro ainda do que o isolado. Então você vai ter uma base de R$70, R$140, R$170. Proteína. Vai ter 24 gramas, vai passar aqui para 23 gramas e o último ali vai voltar a ser 24 gramas. Você vai ficar numa base de proteína que varia 3 gramas de um para o outro. Isso não melhora nada o seu rendimento. Então você entrar num whey bom, que você confia na marca, você viu a marca que é, você vê o que está dentro dele. Porque tem muito whey que os caras pegam whey e misturam com colágeno. Eu acabei de falar, você botou colágeno ali, você cagou no whey. Já ficou ruim. Então você pega o whey bom, vai ter uma quantidade boa de proteína, não vai ter acréscimo de nada, porque tem whey que eles acrescentam até carboidrato no whey para render mais. O whey legal gira nessa faixa. Cada 30 gramas de produto vai estar com pelo menos 20 a 25 gramas de proteína. 30 gramas de produto. Vai ser um whey legal, concentrado. Que vai ser o ideal para você estar comendo já, que vai ser bom. O whey aumenta a massa muscular. Se você tiver precisando de proteína, aumenta. Se você conseguir comer o tanto de proteína que você precisa, dentro da conta da proteína, lá de 1 grama a 2 gramas por quilo do corpo, dividido em várias vezes, de 20 a 30 gramas ao longo do dia. Se você consegue fazer aquilo com alimentação, você tomar whey, não vai mudar nada. Não vai te render mais nada. Ah, mas falaram comigo que eu tenho que tomar logo depois do treino. Não. O seu corpo vai estar se recuperando em todo o período pós-treino. São 24 horas até 48 horas depois do seu treino. O seu corpo vai estar trabalhando aquilo. Então você colocar proteína em todos os momentos do dia, nesse período, vai estar fazendo o seu corpo crescer. Não é porque o cara ali vai fazer aquele puta shakeão que cresce mais do que o outro, melhora o rendimento mais que o outro, etc. O whey funciona para quê? Para quem precisa de suplemento proteico. Você precisa dar de um jeito, tipo, o cara não tem tempo de cozinhar, o cara está fora de casa, o cara leva o sachêzinho dele, prepara na hora para ele poder comer uma proteína. Então é mais relacionado a isso, para ganhar tempo, o cara numa prova, tá? Ele não é mágico. Pode passar mais um. A creatina. A creatina, eu acho que atualmente é a menina dos olhos da maioria do pessoal. O que acontece? A creatina é um tipo de proteína, tá? Que vai armazenada no seu músculo. Ela vem das origens animais, da mesma origem animal. E ela entra naquela parte do metabolismo no começo que eu falei para você, o metabolismo de energia rápida, que é a parte de 10 a 15 segundos, de energia de explosão. Creatina aumenta a massa muscular? Não. O que a creatina faz? A creatina, se você fizer todos os protocolos dela legal, você aumenta a
quantidade, você chega no seu patamar máximo, seu limiar máximo de creatina dentro do seu músculo. Isso faz com que você desenvolva melhor o seu exercício. Você desenvolvendo melhor o seu exercício, o que isso causa? Melhora de rendimento. Você malhou melhor, você treinou melhor. Consequentemente, você vai ganhar mais massa. Você vai melhorar o seu corpo, por quê? Porque você treinou melhor. Não é ela que aumentou a massa muscular, mas ela ajudou a você ter um treino mais forte, um treino mais intenso. Os protocolos de uso da creatina variam, o pessoal fala de agudo e crônico. Muda? Não muda, porque na hora que você saturar a quantidade de creatina que você consegue colocar dentro do seu músculo, não vai adiantar você botar 30, 50 gramas para ficar tentando colocar para dentro, porque você não vai crescer mais do que aquilo que cabe no seu músculo. Você atingiu o seu limiar, fechou. Você não consegue colocar mais que aquilo. A diferença é o tempo que você tem para fazer essa carga dentro do seu músculo. Existe um protocolo que fala protocolo agudo, que é você tomar 20 gramas durante 7 dias, que é para você fazer um protocolo mais pauleiro, tipo, você vai ter que competir daqui a alguns dias, eu preciso aumentar esse estoque. E o protocolo crônico, que é o pessoal que treina, então fica tomando sempre essas quantidades de 3 a 5 gramas, para você estar mantendo o seu estoque sempre alto, seu estoque de creatina sempre alto. Você vai lá, treina e ela faz a ressíntese, né? Ela vai sendo regenerada no seu corpo, então você está colocando a creatina para ser regenerada mais rápido, você conseguir manter mais rápido essa regeneração e desenvolver melhor seu treino sempre, para outro dia, para outro dia, para outro dia. Tá? O pessoal fala muito de creatina com problema renal. Não tem. Os estudos já mostraram que isso não acontece nada. Acontece se ela fizer aquele negócio que foi para você. Quiser tomar 50 gramas de creatina, 100 gramas de creatina, a gente vai mudar alguma coisa. A creatina ela vem na forma de um sal, e ela vai aumentar a sua função renal. Porque você está botando um tipo de substrato a mais do seu corpo, vai ter que ser excretado pelo rim. É um sal, você está fazendo um problema de desenvolver possibilidades anticondicionais. Esse é um fator que vai estar ajudando. Isso você está indo além das quantidades que você precisa. É que nem o whey. O whey pode causar problema você vai estochar de whey, você gasta um pote de whey em 3, 4 dias. É para pessoas que fazem treinamentos muito fora da casinha, que não serve para nada, esse tipo de pessoa sofre com excesso. Um problema da creatina, 2 na verdade, ela vai reagir com a cafeína. A cafeína vai variar a parte de contração muscular, excreção, a parte de ADH, na parte de excreção de líquidos. Então, se você faz o protocolo de creatina, toma cafeína para estimular as coisas, a creatina não vai funcionar. Você tem perda de rendimento, você não tem rendimento máximo que você podia ter. A suplementação de creatina não vai ser legal. Outra coisa, a creatina pode aumentar no seu corpo até 2,5 kg de água. Você vai ter esse acréscimo porque você está aumentando a quantidade de creatina dentro do seu corpo, dentro do seu músculo, você vai trazer água junto, você vai aumentar esse estoque de água junto com creatina dentro do seu músculo. Tá? Até esse tanto. O que acontece? Se você é um escalador e resolveu tomar creatina antes de você fazer a sua competição, isso pode te prejudicar porque você não estava malhando, você não estava escalando com esse tanto de creatina, esse tanto de água no seu corpo, você ficou mais pesado para escalar. Agora, se você já vem treinando, seu corpo já se estabilizou, sabe trabalhar aquilo, você consegue desenvolver sem isso aí causar nenhum tipo de problema para você. Então, isso é uma coisa só para você entender que a periodização, o uso do suplemento, vem com todo o acompanhamento para você conseguir entender todos os benefícios, né, e os malefícios daquele tipo de suplemento. Pode passar. Por último, a beta-alanina e o óxido nítrico. A beta-alanina, eles falam, ela é um tipo de tampão da parte do sistema sanguíneo, muscular e tal. Quando você produz muito, faz muito exercício, você vai deixando, entre aspas, o sangue ácido. Você tem tanto radical livre que te impede de fazer as reações certas no seu músculo, você vai parando de fazer uma contração da maneira melhor que você consegue fazer. A beta-alanina tampona, ela captura esse tipo de molécula, fazendo com que você consiga prolongar essa fadiga. Ela prolonga por pouco tempo, é coisa ali de minutos. O que é interessante? Quando você fala numa escalada, por exemplo, a escalada de explosão, que a gente está falando da escalada de velocidade, a escalada de bouldering, esses minutos podem fazer diferença. Ou, quando você está lá pendurado na pedra, você tem que fazer uma explosão, essa explosão pode fazer diferença, porque isso vai te dar um patamar um pouco maior. Tá? O problema da beta-alanina, as quantidades que ela é usada ainda são, o jeito que ela é estabelecida ainda é um pouco confuso. Varia de pessoa para pessoa porque ela tem alguns efeitos colaterais muito específicos. Tem gente que acaba tendo partes de formigamento por tomar beta-alanina, e a gente acaba tendo coceira e vermelhidão. Então é um suplemento que é interessante, mas tem todo esse problema, então eu digo que ela
pode funcionar ou não, você tem que, por isso eu falei, testa em casa, você tem que saber como o seu corpo funciona, com acompanhamento, etc, porque isso pode causar uma reação que não vai ser muito interessante. O óxido nítrico. Quando a gente entra na parte do óxido nítrico, ele faz parte do quê? Dos nitratos que vão atuar na sua corrente sanguínea, dilatando o seu vaso. Então, o que acontece? Você ficou lá muito tempo pendurado, aumentou sua frequência cardíaca, você fez seu vaso contrair, o sangue está lá pauleirão, mandando os negócios, só que você não consegue irrigar, por exemplo, o braço, que tem uma irrigação menor do que as pernas, como eu falei no começo, você não consegue fazer a circulação vir aqui, trazer substrato e levar embora toda essa parte de radical livre, que está impedindo você de contrair mais o músculo. Quando você toma ele, você aumenta essa circulação, você faz essa parte circulatória melhorar, então você consegue fazer essa limpeza, ter um rendimento um pouco melhor, quando você está nessa parte de fadiga. Ele é interessante, os protocolos dele são bem estabelecidos. Problema, algumas pessoas podem ter desconforto intestinal se tomar ele, então tem que ser tabelado as quantidades também. E algumas pessoas podem ter queda de pressão arterial, pressão vasodilatador, tem gente que a pressão cai, comigo cai, não posso tomar. Pelo menos a parte por suplemento não dá. Tem vários alimentos que tem óxido nitrato nele e funciona. Tem vários estudos relacionados melhora essa parte de fadiga com o consumo de suco de beterraba umas 2 horas antes do treino. Isso ajuda porque beterraba ele é rica em nitrato. Então vai te ajudar toda nessa via. Tá? Normalmente uma beterraba já é o suficiente para você ter uma quantidade legal. A beterraba é rica em queratinose, isso pode soltar o intestino de algumas pessoas, então você tem que saber também como o seu corpo reage, você tomar um suco de beterraba cru antes do treino, como ela vai digerir e tudo mais. Pode passar, Bruno. E por último, a cafeína, que eu acho que energia power de todo mundo. A cafeína é um suplemento ergogênico, tem vários efeitos já comprovados, ela atua no seu sistema nervoso central, ligações com neurotransmissores que fazem diminuir a parte de fadiga e aumenta a sua parte de estimulação de alerta, né, para você conseguir ficar mais, vamos dizer, acelerado e aumentar a parte de luta-fuga. Tá? Ela é interessante para prolongar, para aumentar o tempo para você sentir fadiga. O pessoal, às vezes, no meio de uma prova, toma uma quantidade de cafeína, porque por aumentar essa parte do sistema nervoso central, você diminui a sensação de fadiga e consegue ir um pouco mais longe. Você tomar ela junto com o carboidrato melhora, porque você está dando tanto o suplemento energético quanto a parte do estímulo. Então vai estar entrando. O problema da cafeína. Quando você usa ela em doses muito altas, pode ter N problemas, tanto a parte de cardíaco, você não sabe como que você trabalha, a parte quando você toma uma cafeína nitra, que seria a cafeína por via de suplemento, ela é muito mais concentrada do que você tomar um cafezinho. O café gira em torno de 45 a 100 mg de cafeína por xícara. Quando você fala na parte de suplemento, você chega até 500 mg de cafeína. Então tem umas quantidades que são muito fortes, você não sabe se o corpo vai lidar. Tem gente que a cafeína age muito bem, tem gente que cria uma sensação de alerta, mas a pessoa fica totalmente distraída. Pode aumentar a parte de ansiedade, tá? Pode aumentar a parte de problemas cardíacos, tá? Ela vai diminuir o efeito da creatina e ela também é diurética. A cafeína vai estimular a sua diurese. Então, todos esses efeitos de estimulação do sistema nervoso, você aumentar a circulação e tal, você tem uma eliminação maior de água. Então, se você fica tomando cafeína, não está se hidratando direito, desidratação. Então, você tem uma série de coisas. Você vai querer suplementar, você tem que ver como o seu corpo reage, você tem que ver como estão todos os outros fatores para você conseguir saber como você vai trabalhar e se vai ter um efeito benéfico em você. Às vezes, você toma cafeína e te dá ruim. Se te der ruim no meio da pedra, você está escalando, não vai ser nada interessante. Tá? E a cafeína, você toma ela em dose crônica, ela perde o efeito dela. Ela vai fazer o efeito, mas ela não vai fazer o efeito como deveria. Porque seu corpo se defende contra tudo. Seu corpo ele tende sempre ao homeostase, que a gente fala, ele tem sempre o equilíbrio. Qualquer tipo de estimulante que vai entrar no seu corpo, chega um momento que ele vai querer, de alguma maneira, fazer com que aquele estimulante pare de funcionar. Porque ele não quer que aquele estimulante fique te provocando. Tira você do normal, é uma agressão ao seu corpo. Então ele vai diminuindo a sua sensibilidade à cafeína. Então, se você fica tomando direto, chega uma hora que não vai funcionar mais legal. Você vai ter que usar uma dose mais alta e ficar variando. O interessante para ela é você tomar em doses que sejam agudas em momentos não específicos. Sabe? Eu vou tomar todo dia às 3 horas da tarde. Não. Você vai tomar, tipo, no dia do treino você vai tomar antes, no dia você vai tomar no meio do treino, outro dia você não vai tomar. Você fica desse jeito que daí o funcionamento dela fica melhor.
Normalmente o pessoal deixa para usar esse tipo de coisa mais perto de competições para ter o efeito mais forte. Tá? Certas quantidades de cafeína que vem de suplementos, às vezes sachês, etc., são irrelevantes, nem funcionam para nada, tá lá só para fazer um charme. Daí vende mais, cara, ó, cafeína legal. E tem certos outros tipos de estimulantes, que nem taurina, etc., que tem efeitos às vezes muito mais fortes e pode causar ruim. Tem gente que sai tomando energético no meio da trilha, isso pode causar vários problemas. Então, conheça seu corpo e entenda o ambiente que você está antes de tentar enfiar alguma coisa para dentro achando que vai ser bom. E por último, deixou essa frase do Adaonda, ele falou essa frase antes dele escalar uma via 9B, que é uma classificação no grau europeu bem alta. Ele é um dos caras que consegue fazer esse tipo de coisa, porque o cara é um ET, ninguém sabe como ele consegue escalar esse tipo de coisa. E ele falou que para você fazer uma escalada difícil, se você quer fazer isso, você tem que contar com todos os detalhes, e a alimentação está nisso. Ele comeu um risoto depois, mas eu achei legal a frase e resolvi pegar. Pode passar mais um. E é isso aí. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aí minhas informações. Tem o meu Instagram, que eu sempre coloco algumas postagens sobre montanha, sobre a alimentação, tanto do dia a dia quanto a alimentação em esportes. Se alguém quiser me seguir, tá aí. Eu sou esse cara barbudo estranho. Minhas fotos aí em Ubatuba, Andradas. Aqui também Ubatuba, aqui no pontão da Fortaleza, que é o paraíso dos boulders. Sem querer fazer propaganda, mas no dia 6, 7, 8 de junho ou julho, preciso confirmar, vai ter o Ubatuba Boulder, que vai ser nesse lugar, o festival de escalada de boulder que tem lá. Tem mais de 40 vias de boulder lá, que são nervosas de fazer. Essa daí eu tava me cagando inteiro, porque tinha acabado de fazer 3 dias de trilha fazendo ali. E depois eu resolvi escalar. Então eu tava só pausei pra foto, né? Marins, aqui é um mirante numa cidade de Casa dos Coqueiros. Resolvi correr 22 km até lá para ver o pôr do nascer do sol. E o Vale do Ruá, que é um lugar maravilhoso. Então, tem que ter contato, conversar. Estamos aí. Sei que está meio tarde, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Vai cair na tua caixa postal as perguntas. Nossa, o pessoal tá guardando. Tchau. Todos vamos. Tchau. O que eu vou fazer no kit? Eu acho que cai bem nessa. Vocês tenham gostado. Sabe uma coisa que eu já tenho por você que eu levo, que é ruim, eu tô dentro. Fala mais sobre ele, eu quero Funciona assim, e é melhor de carboidrato. Ele vai ter uma massa aqui. Gosta de passar. Ah,